Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 111. E do corpo de Jiren, Goten sentiu o ki de um deus. Fusão Jiren? Ele pensou. Jiren era conhecido como o guerreiro justo do 11º universo. Dada sua personalidade distante, ele não deveria ter se fundido para participar desse tipo de batalha. Sua aparência não havia mudado muito, mas os brincos Potara em suas orelhas e a presença de ki divino em seu corpo indicavam uma fusão. Parecia que o alvo da fusão não era outra pessoa, talvez fosse outro Jiren. Parece que depois que derrotei Belmod da última vez, ele guardou rancor e desenvolveu um forte medo de mim. Caso contrário, ele não teria escolhido essa abordagem, Goten pensou. Essa foi definitivamente ideia de Belmod, sabendo o quão poderoso Goten era. Até Jiren, o mortal mais poderoso do universo deles, era fraco diante de Goten. A única maneira de derrotar Goten era combinar dois Jiren. Goten não sabia de onde os outros Jiren vieram, talvez de outra linha do tempo. Mas o propósito de se fundir e participar deste torneio deve ser obter a Super Dragon Balls, reviver seu mestre Gishin, ou encontrar os demônios que massacraram sua família inteira. Goten, aquele cara do 11º universo é muito poderoso. Eu posso sentir o ki de um deus em seu corpo. Aquele cara não deve ser subestimado. Beerus também imediatamente sentiu a força de Jiren. Do corpo de Jiren, ele sentiu um ki perigoso. Esse sentimento nunca havia sido sentido em nenhum mortal, exceto Goten, indicando que o homem do 11º universo poderia ter poder além de um Akaishin. Embora isso fosse difícil de acreditar, porque mais e mais mortais possuíam poder além de um Akaishin? Ah, eu também sinto. A força daquele cara é realmente extraordinária. Parece que até eu acharia difícil derrotá-lo, Goten assentiu seriamente. Se fosse Jiren sozinho, ele não estaria preocupado. Contanto que ele se transformasse na forma Super Saiyajin lendária, ele poderia derrotar Jiren facilmente. Mas agora a situação era diferente. Esse cara era aparentemente a fusão de dois Jiren. Se diferentes lutadores se fundissem, sua eficácia de combate se multiplicaria. Mas se o mesmo lutador se fundisse, sua eficácia de combate se expandiria infinitamente. E Jiren tinha ki divino em seu corpo. Como era a mesma pessoa que se combinou, eles podem não ser capazes de se separar, mesmo que tivessem um poder mais poderoso. A fusão não se desintegraria o mais rápido possível por causa de muito poder. Beerus-sama, Goten, o guerreiro do 11º universo, está usando os brincos Potara do Kaishin, parece um guerreiro fundido. Depois de combinar com os brincos Potara, a força será terrivelmente melhorada. O 11º universo é muito insidioso, eles querem usar esse método para vencer. Shun reconheceu de relance que os brincos usados por Jiren eram os brincos Potara do Kaishin. Ele xingou alto. Como eles ousam usar um método tão dissimulado para vencer o torneio? Essa abordagem foi realmente bastante insidiosa. Um guerreiro fundido? No entanto, Zeno-sama e Daishinkan-sama não proibiram expressamente lutadores fundidos de participar da competição. Beerus franziu a testa. Isso significava que Belmod habilmente explorou uma brecha nas regras. Goten, a força daquele cara está obviamente além do nível de um Akaishin. Se você o encontrar, quão certo você está da vitória? Beerus perguntou com um tom solene. 60%. A força daquele cara é absurda. No meu estado atual talvez eu não consiga vencê-lo, disse Goten seriamente. No entanto, ele ainda tinha outras estratégias. Se as usasse, sua confiança poderia aumentar para 80%. Droga! Em outras palavras, a esperança de vencer se tornou tão tênue? Odioso. Belmod, aquele bastardo. Beerus franziu a testa firmemente e cerrou os punhos. HMPH. Finalmente se sentiu assustado, Beerus. Belmod provocou. É inegável que o mortal do seu 7º universo é realmente muito forte. Mas a força fundida de Jiren quase atingiu o nível de um anjo. Não acredito que seu Goten do 7º universo possa atingir esse nível. O vencedor final deste jogo pertence ao nosso 11º universo. Após ver a expressão solene de Beerus, o rosto de Belmod ficou ainda mais presunçoso. Não havia suspense neste jogo. Jiren derrotaria facilmente Goten do 7º universo, tornando-se o guerreiro mais poderoso de todos os universos. Querido, embora o Jiren fundido tenha grande poder, Goten do 7º universo definitivamente não deve ser subestimado. Sua força ainda é ridiculamente forte. Se o 7º universo também escolher se combinar, então as coisas serão um pouco difíceis, Angel Margarita o lembrou. Mesmo que o poder combinado de Goten e outros não fosse tão forte quanto o de Fused Jiren, você deve se lembrar que o poder de combate básico de Goten era muito além do de um único Jiren. Então, se ele se combinasse com outros, ele também poderia irromper com uma força extremamente poderosa. Sim, você está certo, Belmod reagiu imediatamente. Depois Belmod disse apressadamente a Jiren ao seu lado, Jiren, se você quer obter a Super Dragon Balls, então seu oponente mais importante é Goten do 7º universo. Então, absolutamente não dê a ele nenhuma chance de se fundir. Assim que a batalha começar, você deve eliminar Goten do 7º universo o mais rápido possível. Entendido? Só assim você pode ter a última chance de fazer um pedido e trazer seu mestre Gishin de volta à vida. Foi assim que ele fez Jiren tocar. As duas coisas com as quais Jiren mais se importava nos últimos anos eram trazer seu mestre Gishin de volta à vida e encontrar os inimigos que machucaram seu mestre e destruíram sua família inteira. Entendido, Jiren assentiu despreocupadamente. Ele olhou para Goten do 7º universo.
Embora essa forma de fusão o fizesse se sentir muito vergonhoso, ele nunca pensou que um dia se fundiria com outro eu para lidar com alguém. Mas para seu mestre ser ressuscitado, tal vergonha não era nada para ele. Os Akaishin de outros universos também sentiram o poder de Jiren do 11º universo. Eles ficaram mortificados. Originalmente Goten do 7º universo era forte demais para eles lidarem. Agora havia outro mortal poderoso do 11º universo. Isso simplesmente não dava aos outros universos nenhuma saída. Neste momento no 7º universo, o rosto de Beerus ainda era feio. Mas Shin de repente teve uma ideia. Goten, já que a fusão do 11º universo não é contra as regras, também podemos usar os brincos Potara para a fusão. Se você puder combinar com Trunks, acredito que o lutador que você criar definitivamente não será mais fraco do que o lutador fundido do 11º universo. As palavras de Shin fizeram todos reagirem instantaneamente. Seus olhos rapidamente se voltaram para Goten. Agora mesmo, a aura do guerreiro combinado do 11º universo era tão forte que eles ignoraram essa possibilidade. Já que o 11º universo poderia criar guerreiros fundidos com brincos Potara, então o 7º universo poderia usar o mesmo método. Enquanto Goten e Trunks pudessem se combinar, o lutador criado definitivamente não seria mais fraco do que o lutador fundido do 11º universo. Naquela época a possibilidade do 7º universo ganhar o prêmio final aumentaria para 90% ou até mais. Shin, você é muito inteligente dessa vez. Eu só tinha esquecido desse método. Eles os deixaram se fundir. Por que não podemos? Peguem seus brincos aqui. Goten, Trunks, vocês dois são os mais poderosos agora. Apressem-se e se fundam. Beerus disse animadamente, correndo até Goten e Trunks. Shin imediatamente tirou seus brincos Potara e os entregou a Goten e Trunks. Olhando para os rostos animados dos dois, Trunks estava pronto, mas Goten balançou a cabeça. Não acho que seja necessário, Beerus. A recusa de Goten deixou todos atordoados. Essa pode ser a única maneira de derrotar completamente os lutadores combinados do 11º universo. Inesperadamente Goten recusou. Primeiramente, acredito que com minha própria força, posso derrotar o lutador fundido do 11º universo. Em segundo lugar, Trunks e eu não somos considerados a mesma coisa, e mesmo se usarmos brincos Potara para nos fundir, não seria permanente. Uma vez que a força exceda o que os brincos Potara podem suportar, nos separaremos imediatamente. Portanto, essa combinação é desnecessária. Goten explicou. Você deve saber que Vegito, o lutador fundido de Super Saiyan Blue Goku e Vegeta no capítulo Dragon Ball Super Zamasu, não atingiu o nível de Akaishin. Mesmo sob esse tipo de força, os brincos Potara não conseguiram suportar e se desintegraram. O poder que Goten possui agora sozinho superou Vegito na forma Super Saiyan Blue. Então essa fusão simplesmente não funcionaria. Como assim? Então por que o guerreiro da fusão do 11º universo não se separou? A expressão extremamente excitada de Beerus murchou instantaneamente. Talvez esse cara já esteja qualificado como Kaishin do 11º universo ou um candidato a Kaishin. Então eles podem se fundir para sempre. Goten especulou. Acontece que, é assim que é. Bem, já que vocês não querem se fundir, esqueçam. Eu acredito em vocês. Mesmo sem fusão, vocês definitivamente serão capazes de derrotar aquele cara do 11º universo. Beerus assentiu, escolhendo acreditar em Goten. Um guerreiro que pudesse derrotar todos os Akaishin não poderia perder para um mortal fundido do 11º universo. Eles não tinham escolha agora, eles só podiam escolher acreditar em Goten. Sim, eu vou. Eu não quero que o 7º universo seja eliminado mais do que qualquer um de vocês. Goten assentiu firmemente. Como mortal em 2 vidas, ele não queria morrer mais do que qualquer outra pessoa. Neste momento a voz do grande sacerdote soou. O torneio está prestes a começar. Akaishin, Kaishin e anjos, por favor, vão para o auditório. Goten, Trunks, Goku e Vegeta, vocês têm que vencer isso. Beerus deu outro lembrete sério. Isso é uma questão de vida ou morte para o universo. Depois, vários deles pularam e retornaram diretamente para as arquibancadas da audiência. Os outros Akaishin, Kaishin e Angels também retornaram para suas respectivas arquibancadas da audiência. Pessoal, a seguir explicarei brevemente as regras e os assuntos que precisam de atenção neste torneio de poder, anunciou o grande sacerdote. Primeiramente, a duração deste torneio de poder é de 100 taques. Para aqueles que não estão familiarizados com este conceito de tempo, por favor, olhem para o enorme pilar no centro do ringue. Quando esse pilar estiver completamente submerso no ringue, a partida estará oficialmente encerrada. A chave para a vitória é mandar seu oponente para fora do ringue. Cair no chão, admitir a derrota e perder a consciência não significa eliminação, desde que você permaneça no ringue. Em segundo lugar, durante a competição, nenhuma arma escondida, poção de recuperação ou habilidade de voar podem ser usadas, exceto para raças especiais com habilidade de voar. Finalmente, não é permitido matar o oponente. Se alguém for morto, o universo do assassino será apagado imediatamente. Agora convido Zeno-sama a dizer algumas palavras. Depois que a voz do grande sacerdote caiu, seu corpo recuou para o lado de Zenão. A voz de Zeno soou. Todos usem toda a sua força e façam uma partida maravilhosa. Seu discurso foi conciso e claro. Então, pessoal, o torneio do poder começou oficialmente, anunciou o grande sacerdote. Hehe, eu finalmente posso começar a luta. Eu estava esperando por esse dia há muito tempo. É emocionante, não é, Vegeta? Goku disse animadamente, se preparando. HMPH.
Eu definitivamente eliminarei mais do que você, Kakaroto. Vegeta sorriu confiantemente. Então, os dois pularam diretamente. Pai, Goku. Trunks franziu a testa, observando os dois que já tinham voado para fora. Esses caras estavam simplesmente fora de controle. Ok, pessoal, por favor, unam-se e formem um círculo. Fiquem perto para garantir que não sejamos eliminados. Trunks e Gohan começaram a organizar todos. Piccolo e Kuririn eram naturalmente obedientes, e o jovem Trunks ficou no meio, já que sua força era mais fraca. HMPH. Eu já avistei aquela mulher boca suja do sexto universo. Não me importo em nos unirmos ou não. Android 21 riu e caminhou em direção ao sexto universo. Mesmo que ela fosse eliminada hoje, ela queria dar uma lição àquela mulher. Véia ai ai. Vou transformar todos eles em chocolate. Majin Buu correu em direção à multidão. Trunks e Gohan pareciam envergonhados. Parecia que unir esse grupo não era fácil. Neste momento, Goten caminhou em direção a Jiren passo a passo. Esse cara era seu único oponente real no torneio. Enquanto ele caminhava, uma aura prateada brilhante começou a pairar ao redor do corpo de Goten. Seu cabelo preto e pupilas ficaram brancos prateados em um instante. Em um instante, Goten usou o estado Ultra Instinct perfeito. Ele sabia que contra o Jiren combinado, ele não podia se dar ao luxo de se conter. O quê? Aquele bastardo. É isso que eu estou pensando? Belmont ficou pasmo ao ver Goten cercado por uma aura prateada. Sim, querida, esse é o Ultra Instinct perfeito. Eu não esperava que aquele mortal do sétimo universo dominasse o Ultra Instinct perfeito. Esse tipo de talento é realmente uma existência muito alta entre os mortais. Angel Margarita comentou. Capítulo 112. Vendo o choque e a confusão de Akashi em Belmont, Angel Margarita assentiu em concordância. Ela também ficou extremamente surpresa. A julgar pelo estado atual de Goten, ele obviamente havia compreendido o Ultra Instinct perfeito. Para um mortal, mesmo com a ajuda de um anjo, compreender o Ultra Instinto perfeito em uma idade tão jovem era realmente inacreditável. Os 12 Akaishin tinham treinado para Ultra Instinct, mas exceto por Beerus do sétimo universo, nenhum Akaishin conseguia compreendê-lo. E mesmo Beerus, que era extremamente talentoso, tinha apenas alcançado o estágio da imperfeição. Isso por si só foi o suficiente para provar que o potencial de Goten era de fato ridiculamente forte, pelo menos muito acima de Akaishin. Isso era evidente por sua habilidade de derrotar Akaishin de vários universos. Você está brincando? É só um mortal. Ele não só tem o poder de superar os deuses, mas agora ele dominou uma habilidade divina que somente anjos podem dominar. Esse tipo de conquista é o maior insulto aos deuses. Belmont cerrou os punhos com força, a raiva queimando em seus olhos. Se ele pudesse derrotar esse cara, ele destruiria esse mortal com suas próprias mãos. Por causa da existência de Goten, esses deuses foram humilhados repetidamente. Neste momento, depois de ver o Ultra Instinct de Goten, os deuses de outros universos ficaram todos atônitos além da medida. Eles tinham se apegado a algum otimismo, mas agora não tinham esperança alguma. A força original de Goten já o superava, e agora ele mostrou o Ultra Instinct perfeito. Isso simplesmente não era algo que mortais em seus universos poderiam superar. Droga! Aquele pirralho do sétimo universo, quando ele elevou o estado Ultra Instinct à perfeição. Champa do sexto universo cerrou os dentes. A última vez que ele lutou contra Hit, Goten mostrou o Ultra Instinct, mas era imperfeito. Como ele conseguiu compreender o Ultra Instinct em um nível perfeito em tão pouco tempo? Esse cara é realmente um mortal? Uau! O corpo de Goten está brilhando intensamente. É muito bonito, você não acha, Daishinkan? Zeno perguntou ao grande sacerdote animadamente. Ele não se importava com quem era o mais forte, ele se importava com transformações e qualquer coisa chamativa. Neste momento, o Ultra Instinct exibido por Goten se alinhava perfeitamente com a estética de Zeno. Sim, Zeno-sama. Não só é muito bonito, mas também se tornou muito poderoso. Goten realmente me surpreende uma e outra vez. Com a identidade de um mortal, ele treinou o Ultra Instinct à perfeição. Mesmo com a ajuda de Whis, já é bem incrível. O grande sacerdote sorriu e assentiu. Ele ficou bastante surpreso com o Ultra Instinct de Goten. Este reino era muito difícil de compreender. Mesmo entre os deuses, o que eles conseguiam dominar era um estado imperfeito. Alcançar um estado de espírito pacífico necessário para o Ultra Instinct estava além do Akaishin comum. A transformação anterior de Goten era irritável e conflitante com o Ultra Instinct. Que ele dominasse ambos era inacreditável e chocante. A maioria dos deuses e anjos se concentraram em Jiren e Goten. Esta batalha foi a mais chamativa. É tão poderoso. Goten do sétimo universo não só dominou uma transformação tão poderosa, mas agora ele até aprendeu a técnica perfeita do Ultra Instinct. Parece que entre os mortais nos 11 universos, não há ninguém que possa competir com ele. A vitória final deste jogo deve recair sobre o sétimo universo. Akaishin GN do 12º universo disse aos outros deuses e anjos. Felizmente, seu alto nível mortal abrangente os poupou de participar desta competição. Caso contrário, seu universo não teria confiança em derrotar Goten. A lacuna era imensa. Não acho que seja necessariamente o caso. Goten do sétimo universo é ridiculamente forte, mas no corpo daquele competidor do 11º universo, também senti grande força. Além disso, o poder que ele liberou contém Ki divino. Talvez esse cara possa se tornar o oponente de Goten. Akaishin Ivan do primeiro universo expressou uma opinião diferente.
Após sentir o poder dos participantes mortais de cada universo, além daqueles do 7º universo, o competidor do 11º universo o surpreendeu mais. O poder contido no corpo de Jiren era ridiculamente forte, e estava infundido com o Ki divino. Ivan-sama está absolutamente certo, disse Angel Corn do 8º universo a todos com um sorriso. Embora Goten do 7º universo seja realmente forte, e ser capaz de compreender o Ultra Instinct perfeito mostre que seu talento ultrapassou o nível Akaishin, o participante do 11º universo ainda deve ser mais forte que Goten. Neste torneio, é realmente incerto quem vencerá ou perderá. Vamos dar uma boa olhada nisso. Esta definitivamente será uma batalha que até os deuses admirarão. Como um anjo, Corn podia sentir a aura liberada do corpo de Jiren naquele momento. Esse tipo de impulso não perdeu para Goten, e era ainda mais forte do que quando Goten se tornou um Super Saiyajin. Então essa batalha era na verdade entre o 11º universo e o 7º universo. Se Jiren do 11º universo vencesse, então a vitória final pertenceria ao 11º universo. Se Goten vencesse, a vitória final pertenceria ao 7º universo. Os outros universos estavam apenas acompanhando a viagem. Embora os Akaishin desses universos pudessem esperar por um cenário em que o Guindaste e o Molusco lutassem e o pescador se beneficiasse, esse tipo de coisa nunca aconteceria. O poder possuído por Goten e Jiren estava além da imaginação dos outros participantes. Mesmo que eles acabassem se cansando, apenas uma fração da força restante seria suficiente para derrotar todos os participantes de outros universos. Ah, é mesmo? Se realmente acabar assim, seria uma alegria. Para ser honesto, não gosto de Goten do 7º universo. Talvez seja porque ele me bateu com muita força da última vez, disse Akaishin Liquiir do 8º universo, levantando os lábios. Não estava claro se ele estava brincando ou dizendo a verdade, mas ser derrotado por Goten da última vez realmente doeu. Sim, sim, sim. Sob a atenção de todos os deuses e anjos, Goten caminhou em direção a Jiren passo a passo. O alvo de Jiren era obviamente apenas Goten. Ele sabia muito bem que, contanto que derrotasse Goten do 7º universo, não haveria preocupações nessa competição. Sim, sim, sim. Ao mesmo tempo, Jiren também andou em direção a Goten passo a passo. Onde quer que pisassem, o chão duro se despedaçava diretamente. Os outros participantes do universo, cientes do imenso poder que esses dois detinham, tomaram a iniciativa de dar passagem, abrindo um caminho largo. Mesmo sem lembretes de seus deuses, eles podiam sentir claramente a aura nesses dois indivíduos. Bloquear o caminho deles certamente levaria a serem enviados para fora da arena sem esforço. Aquele cara é tão forte. Só de olhar para ele me faz sentir muita pressão. Não há dúvidas de que a força desse cara é absolutamente ultrajante. Eu me pergunto se Goten pode vencê-lo, Gohan disse em um tom extremamente solene. Agora ele não era mais fraco que seu pai e Vegeta, mas do sujeito alienígena do lado oposto, ele sentia uma aura extremamente poderosa e opressiva. É muito difícil dizer agora. Embora eu sempre tenha tido muita confiança em Goten, esse cara é realmente muito forte. Minha intuição me diz que mesmo se eu me transformar em Super Saiyajin 4, serei eliminado por ele em um instante, Trunks acrescentou em um tom igualmente solene. Este era definitivamente o oponente mais poderoso que ele já havia conhecido. Nem mesmo Beerus evocou esse nível de opressão. Vamos, Goten. Não deixe de derrotar aquele cara. Kuririn rezou silenciosamente. Ele sempre acreditou em Goten, mas dessa vez o oponente era realmente muito forte. Mais importante, se eles perdessem dessa vez, o universo inteiro seria destruído. Eles simplesmente não podiam se dar ao luxo de perder essa batalha. Finalmente, sob o olhar de todos, Goten e Jiren estavam a apenas 2 metros de distância. Bum, bum. No momento em que os dois se olharam, uma força invisível e poderosa começou a se espalhar rapidamente em todas as direções ao redor deles. Ok, que poder aterrorizante. Esses dois caras nem começaram a lutar ainda, e a aura poderosa já fez a arena inteira tremer violentamente. Esses dois bastardos são realmente mortais? Caulifla, que estava originalmente orgulhosa e confiante, ficou solene após olhar para Goten e Jiren. Antes mesmo que eles fizessem um movimento, a arena inteira tremeu violentamente. Isso era definitivamente algo que ela não podia fazer. A força desses dois caras é tão exagerada que é difícil imaginar. Parece que não podemos vencer dessa vez. Hit disse calmamente, olhando para os dois. Parecia que o final seria como ele imaginou. Não importa quais truques ele tivesse compreendido ou qual nível ele tivesse alcançado, o resultado desta batalha não dependeria dessas mudanças. Embora a aparição do cara do 11º universo tenha acrescentado algumas variáveis a este torneio, essas variáveis não afetariam o destino de outros universos que seriam eliminados. Muito, muito forte. A arena está tremendo cada vez mais violentamente, e eles nem começaram a lutar, e não conseguimos nem sentir a explosão de ki deles. Aquele cara do 11º universo é realmente mortal? É inimaginável. Gohan exclamou. Os rostos de Gohan e Trunks ficaram cada vez mais sombrios enquanto sentiam a vibração violenta do anel. Esse tipo de poder era como um abismo para eles. Só de olhar para Jiren, eles sentiam medo e covardia. Quanto aos participantes mais fracos, quando olhavam para Goten e Jiren, sentiam que esses dois eram como deuses antigos da guerra. Parecia a eles que todos os mortais em toda a arena tinham desaparecido, deixando apenas Goten e Jiren em todo o Reino Nulo. Essa batalha parecia pertencer somente a eles. Oh,
Parece que não é só a arena inteira que está tremendo. Sob a aura deles, todo o Reino Nulo está começando a tremer. É verdade que eu não esperava que o poder entre os mortais pudesse abalar todo o Reino Nulo, o grande sacerdote disse com grande interesse. Esse tipo de batalha obviamente ultrapassou o nível Akaishin. Essa era uma batalha que todos os deuses tinham que admirar. Parecia que esses universos eram realmente talentosos. É incrível, esse jogo é realmente muito interessante. Daishinkan, quem você acha que vai ganhar a competição? Zeno levantou seus pequenos punhos, olhou para o grande sacerdote com grande excitação e perguntou. Quanto a lutar, o grande sacerdote sabia mais do que ele. Zeno-sama, julgando pela situação atual, acho que Jiren do 11º universo tem mais chances de vencer. Embora a força do Goten do 7º universo seja ridiculamente forte, mesmo que ele tenha realizado a transformação anterior, seu reino ainda não é tão bom quanto o atual Jiren. Se ele não conseguir passar para um nível mais alto, ou se não conseguir ficar mais poderoso, ele não conseguirá vencer este torneio. O grande sacerdote virou a cabeça e disse respeitosamente a Zeno. Sua avaliação tinha alguma base. O Jiren atual era muito mais forte do que o Goten que lutou no Templo Zeno alguns dias atrás. Naquela época, Goten parecia ter exibido seu nível de poder total. Se sua força permanecesse a mesma, ou se ele não conseguisse obter mais poder, então o resultado dessa batalha já era óbvio. Originalmente, todos pensavam que o 7º universo venceria essa batalha. Agora parecia que Jiren havia se tornado a maior variável. Do outro lado, Goten enfrentou Jiren. Jiren, o lutador mais forte do 11º universo. Você realmente é famoso há muito tempo. É que eu não esperava que um lutador tão orgulhoso escolhesse participar da competição com táticas dissimuladas como fusão. Goten disse com um sorriso confiante. Não importa o que você diga, esse método de provocação é inútil para mim. Meu propósito é muito claro. Derrotar todos vocês e obter a Super Dragon Balls. Jiren respondeu calmamente. Ele tinha mais confiança que Goten, sentindo que o resultado desta batalha já estava determinado, com ele saindo vitorioso. Entretanto, embora calmo na superfície, Jiren estava muito surpreso em seu coração. Belmont-sama estava certo o tempo todo. Goten do 7º universo é realmente ridiculamente forte. Se eu não me fundisse com outra versão de mim mesmo de outra linha do tempo, não teria chance de vencer esta batalha. Mas agora, o poder após a fusão era como uma mola crescendo constantemente. Era um poder que ele nunca havia sentido antes. Em sua última batalha com Angel Margarita, ele não estava fraco de forma alguma. Portanto, ele acreditava que venceria esta batalha. Embora isso fosse contrário à justiça que ele sempre adotou e não fosse nem glorioso nem justo, ele deveria fazê-lo para reviver seu mestre e descobrir quem destruiu toda a sua família. Que conversa desagradável. No passado, você era um lutador que eu admirava, mas agora estou muito decepcionado com você. Então, a seguir, vou bater em você sem cerimônia. O sorriso no rosto de Goten começou a diminuir. Depois de cerrar o punho levemente, a aura prateada ao redor de seu corpo tremeu. Jiren permaneceu impassível. Ele nunca deixaria suas emoções flutuarem por causa de uma ou duas frases. Essa era uma emoção que apenas pessoas fracas demonstravam. Capítulo 113. É inegável que você é mais forte do que eu imaginava. É ainda mais exagerado do que na descrição de Belmont-sama. Se não houvesse fusão, eu sei que não sou seu oponente. Mas agora você quer me derrotar? Não tenha esperanças, isso é algo que você não pode fazer. O tom de Jiren ainda era extremamente monótono. Se ele não tivesse feito a fusão, ele sabia que nunca seria o oponente de Goten na sua frente. Isso foi o suficiente para surpreendê-lo. Neste mundo, ainda havia mortais tão poderosos. Mas hoje ele deve vencer este torneio, não importa o que aconteça. Ele deve obter a Super Dragon Balls. Ninguém poderia impedi-lo de vencer este torneio. Sim? Então tente. Ao mesmo tempo, a voz de Goten caiu, seu corpo desapareceu num piscar de olhos, e ele deu um soco forte em Jiren. Ao ver o ataque de Goten, Jiren não decidiu se esquivar. Estrondo. No segundo seguinte, o punho de Goten aterrissou pesadamente no rosto de Jiren, e a força aterrorizante também distorceu metade do rosto de Jiren. Seu corpo se inclinou ligeiramente para trás, mas seus pés não se moveram. Em outras palavras, ele sofreu um golpe forte de Goten sem nem mesmo mover seu corpo. O quê? Esse cara tá brincando comigo? Goten o atingiu com um golpe forte e ele nem moveu os pés. O rosto de Beerus mudou instantaneamente. Até um Akaishin ficaria seriamente ferido com esse soco. Sua expressão se tornou mais solene. Embora ele pudesse sentir que Jiren do 11º universo era realmente muito forte, ele não esperava que com a força de seu corpo, ele pudesse segurar o soco de Goten à força e nem mesmo recuar. Se ele fosse substituído por um Akaishin, esse soco seria o suficiente para causar ferimentos sérios. Esse cara era tão assustador. Ei, é realmente um pouco poderoso. Parece que o Jiren combinado do 11º universo já tem força comparável a um anjo. Se Goten quiser vencer esta batalha, ele deve romper seu próprio limite e ter um poder mais forte do que ele tem agora, disse surpreso. Embora o potencial de Goten fosse realmente muito forte, romper nessa situação era improvável. Jiren do 11º universo era muito mais forte que Goten, tornando difícil para Goten derrotá-lo. Goten, por favor, faça o seu melhor. Chi e Kibito cerraram os punhos com força, aplaudindo Goten em seus corações. Desde que Goten derrotou Janemba e Majin Buu da última vez, em suas mentes, ele já era invencível.
Hoje, eles sentiam que Goten definitivamente seria capaz de derrotar o guerreiro do 11º universo. Hehehe. Estúpido Beerus, vê a diferença entre nossos dois universos? Não importa o quão poderoso Goten do seu universo seja, ele nunca poderá ser páreo para Jiren. O vencedor final deste jogo é o nosso 11º universo. Seu 7º universo será o primeiro a ser eliminado. Belmont zombou triunfantemente, seu rosto cheio de antecipação. HMPH. Pare de peidar, Belmont. Você acha que Goten do nosso universo vai perder para aquele monstro de olhos grandes do seu universo? Suas piadas são mais louváveis do que suas habilidades de luta, Beerus bufou friamente, respondendo com raiva. Embora Whis tenha expressado dúvidas, Beerus acreditava que Goten nunca perderia tão facilmente. Essa era sua intuição como a Caixin e sua confiança em Goten. Após ver o guerreiro fundido do 11º universo, Goten não demonstrou nenhum pânico. Em outras palavras, ele definitivamente seria capaz de derrotar o guerreiro combinado do 11º universo. Oh, parece que você ficou sem coisas para dizer. O que você disser, Belmont respondeu com uma expressão relaxada, virando-se para longe de Beerus. Ele podia imaginar Beerus rangendo os dentes. Jiren, após levar um soco de Goten, aparentemente não sofreu nenhum dano. Após limpar gentilmente sua bochecha, o hematoma em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ele olhou para Goten indiferentemente e disse, sua força está somente neste nível? No momento em que a voz caiu, ele deu um soco em Goten diretamente no estômago. Reciprocidade deve ser demonstrada. Ele sabia que tal ataque seria fácil para Goten desviar, mas ele não queria resolver a batalha instantaneamente. Goten era um raro bom oponente. Goten curvou os lábios e não se esquivou. Ele podia sentir que Jiren não estava atacando com toda a sua força. Parecia que Jiren ainda o menosprezava demais. Bum! No segundo seguinte, o punho de Jiren atingiu fortemente o estômago de Goten. Uma poderosa onda de ar varreu a plateia, eliminando diretamente alguns participantes fracos sob essa poderosa onda de choque. Os ataques desses dois são muito pesados. É surpreendente que apenas confiar na onda de choque gerada por um soco tenha eliminado diretamente tantos participantes, disse o grande sacerdote bastante surpreso. Foi difícil para os outros participantes do universo. Com apenas um golpe, apenas a onda de choque, dezenas de participantes foram eliminados diretamente. Os rostos dos outros deuses do universo escureceram instantaneamente. Esta onda de choque sozinha eliminou 4 ou 5 participantes de cada um dos seus universos. Se esses dois caras lutassem seriamente, uma onda de choque aleatória poderia eliminar todo o universo deles. Até mesmo a arena inteira poderia ser destruída. O grande sacerdote começou a anunciar os participantes eliminados um por um. Neste momento, os competidores que eliminaram mais universos eram do 9º universo e do 10º universo. Neste momento no ringue, restavam apenas 2 participantes de cada um dos seus universos. Se outro acidente acontecesse, os 2 universos seriam completamente eliminados por Zeno. Embora seus corações estivessem na garganta naquele momento, eles não podiam fazer nada. Mesmo que pudessem destruir o campo metafísico, o resultado final não mudaria. A luta ainda estava acontecendo. A maioria dos competidores na arena já tinha começado a tremer, porque não podiam garantir quando seriam empurrados para fora por uma força poderosa. Do outro lado, o punho de Jiren também atingiu fortemente o abdômen inferior de Goten. No entanto, também não teve muito efeito. O corpo de Goten também não deu um passo para trás. HMPH. Parece que sua força não é nada mais que isso, e seu ataque é tão fraco. Goten zombou, com um sorriso confiante no canto da boca. Jiren, esse tal de Goten definitivamente não é fácil de lidar. Não dê muito tempo para ele crescer. Livre-se dele o mais rápido possível, caso contrário, pode haver outro acidente. Belmont se comunicou com Jiren usando a técnica de transmissão de som. Um mortal que viveu por menos de 50 anos poderia possuir um poder tão poderoso, talvez esse cara tivesse o potencial de romper a qualquer momento. Se a luta continuasse assim, Jiren provavelmente iria naufragar na sarjeta. Isso era algo que todo o 11º universo deles não estava disposto a ver. Entendido, Belmont-sama. Jiren respondeu silenciosamente. Ele já tinha sentido. Em seguida, era realmente necessário lutar duro. Se esta fosse apenas uma partida comum, ele teria tido uma luta justa e justa com Goten. Mas era uma pena. Ele deve ganhar a vitória final nesta partida. Jiren então disse a Goten, não pense que eu não vi. Você apenas aumentou a força do seu corpo no momento em que foi atacado. Mas mesmo assim é o suficiente para me surpreender que você tenha conseguido receber meu soco agora. Próximo eu não vou mostrar misericórdia. O rosto de Jiren permaneceu calmo, sem nenhuma onda. Este Goten era realmente muito forte. Parecia que a batalha deveria ser resolvida o mais rápido possível. Caso contrário, acidentes poderiam acontecer a qualquer momento. Quanto a acidentes, isso era algo que ele nunca permitiria e não pode tolerar. Então venha. Eu também usarei toda a minha força para lutar, disse Goten com uma cara muito séria. A próxima era a batalha real. Após a voz cair, Goten saiu do modo Ultra Instinct. Ele sabia que com o Ultra Instinct, não havia como derrotar Jiren. Depois a aura ao redor do corpo de Goten começou a se dissipar aos poucos.
Nesse momento, todos viram que Goten havia se retirado do Ultra Instinct State. Eles imaginaram que ele passaria pela transformação anterior. Embora o Ultra Instinct fosse o suficiente para chocá-los em termos de força, parecia que ele realmente não era tão bom quanto a transformação anterior. Lutando contra um Jiren tão poderoso à sua frente, era óbvio que somente se transformando ele poderia exercer a força mais poderosa. Goten parece estar se transformando de novo? Estou realmente ansioso por isso. Minha coisa favorita é ver Goten se transformar. Zeno exclamou animadamente após ver Goten sair do modo Ultra Instinct. Parece que sim, o grande sacerdote assentiu. Mas ele não tinha muita esperança em Goten. Embora a força de Goten fosse muito forte, mesmo que ele completasse a transformação mais forte, era impossível derrotar Jiren do 11º universo. Sob a atenção de todos, Goten cerrou os punhos. O rugido profundo foi liberado de sua garganta instantaneamente. Acompanhado por rugidos aterrorizantes e ondas de ar poderosas, todo o Reino Nulo começou a tremer loucamente de novo. Uma onda de ar continuou a se espalhar em todas as direções. Aqueles outros participantes do universo que estavam relativamente próximos foram diretamente levados por essa poderosa onda de ar. O quê? Você está brincando comigo? Esse pirralho parece estar muito mais forte do que da última vez. Como isso é possível? Passou pouco tempo e não houve tempo suficiente, porque sua força se tornou tão poderosa de novo. Poderia ser que o bastardo segurou sua força na batalha anterior com todos os Akaishin? Os rostos de todos os deuses mudaram instantaneamente após sentir o poder emanando de Goten. Há apenas um dia, a força desse cara definitivamente não era tão forte. Mas pouco mais de um dia depois, sua força passou por mudanças que abalaram a Terra. Um mortal. Essa velocidade de ascensão estava simplesmente esfregando todos os seus Akaishin no chão. Especialmente Belmont do 11º universo. O rosto do palhaço ficou ainda mais feio. Jiren, livre-se de Goten o mais rápido que puder. A força daquele cara é muito maior do que quando lutamos antes. Belmont imediatamente comandou Jiren usando a técnica de transmissão de voz. Uau! Isso é inesperado, Beerus-sama. Quando ele lutou contra os deuses antes, eu claramente senti que Goten já havia exercido toda a sua força. Mas em pouco mais de um dia sua força melhorou tanto. O que diabos está acontecendo aqui? Whis também parecia atordoado e chocado. Por que Goten mudou tanto em apenas um dia? Não se preocupe com ele. De qualquer forma, a melhora na força de Goten é uma coisa boa. Não quero me importar com como ele melhorou sua força. Agora, contanto que ele consiga derrotar o Jiren fundido do 11º universo, tudo bem. Beerus disse animadamente. Sim, Beerus-sama está certo, Shin repetiu rapidamente. Agite. E quando todos estavam chocados e atordoados, o cabelo de Goten instantaneamente ficou verde vibrante. Relâmpagos dourados brilharam ao redor de seu corpo. Neste momento, ele mais uma vez se transformou na forma do lendário Super Saiyajin 2. Mas desta vez, sua força era obviamente muito mais forte do que antes. Relâmpagos dourados brilhavam constantemente ao redor de seu corpo. A sensação daquela força poderosa vagando constantemente no corpo era realmente muito confortável. É essa a força depois de ser impulsionado pelo Super Shenron? Cerrando o punho gentilmente, poder explosivo irrompeu de seu corpo. Parece que estou realmente muito mais forte do que antes, e minha força está aumentando a cada dia, muito mais rápido do que antes. Obviamente a razão pela qual sua força pôde ser elevada a tal nível em tão pouco tempo foi principalmente porque Super Shenron desenvolveu seu potencial ao extremo, e a linhagem também foi melhorada ao limite. Que força poderosa! Esse é o verdadeiro poder desse cara? Parece que tenho que me livrar dele rápido. Depois de sentir o poder de Goten, Jiren também estreitou os olhos levemente, acelerando. No momento seguinte, os dois correram um em direção ao outro em um entendimento extremamente tácito. Então eles explodiram com um soco. Estrondo. No momento em que os punhos colidiram, uma onda de choque aterrorizante se espalhou instantaneamente. A superfície sólida da arena estava sendo constantemente destruída, camada por camada varrida. Aqueles participantes com força média e baixa já tinham sido eliminados pela poderosa onda de choque naquele momento. Eles não tinham mais um senso de participação nesta batalha que até mesmo os deuses tinham que admirar. Eles nem tinham as qualificações para participar com eles. Zeno-sama, todos os membros de alguns universos já foram eliminados. O grande sacerdote olhou para a situação à sua frente e então disse a Zeno. Esse final também era esperado. Afinal, a lacuna entre os outros universos e o 7º universo e o 11º universo era realmente muito grande. Um universo foi eliminado tão cedo? Se for esse o caso, então só podemos seguir as regras que definimos antes, e elas serão apagadas. Zeno disse em um tom infantil. Sim, o grande sacerdote assentiu. Então ele abriu a boca e anunciou, 9º universo, 10º universo, todos os 10 competidores foram eliminados. Portanto, o 9º universo e o 10º universo serão completamente apagados. Capítulo 114. Depois que a voz do grande sacerdote caiu, os rostos de todos do 9º e 10º universos ficaram cheios de horror. Inesperadamente, em apenas alguns minutos do torneio, seus 2 universos foram completamente eliminados. 9º universo e 10º universo? Sua força é realmente um pouco fraca demais. Já que esse é o caso, então todos vocês desaparecem. Após ouvir a voz do grande sacerdote, a voz de Zeno ficou sem emoção. Ele levantou sua mão direita bem alto e a sacudiu levemente.
uma massa de energia branco-prateada brilhou instantaneamente. Neste momento, um halo branco apareceu nos corpos de todos do 9º universo e do 10º universo, incluindo os próprios universos. Zeno-sama, por favor, nos perdoe. Por favor, nos poupe. Todos os deuses e participantes começaram a chorar e implorar por misericórdia, mas seus apelos não tiveram efeito. Cercados pelo halo branco, todos nos 2 universos, incluindo os próprios universos, desapareceram sem deixar rastros. Eles desapareceram completamente da existência. Vis, o 9º e o 10º universo foram realmente apagados? Beerus perguntou rapidamente. Sim, Beerus-sama. O 9º universo e o 10º universo desapareceram completamente. Vis assentiu seriamente. O que Zeno disse naturalmente se tornaria realidade. Neste momento, os rostos de todos os Akaishin e Kaishin revelaram expressões de horror. Inesperadamente, aqueles 2 universos foram apagados tão facilmente. Então, o final deles provavelmente foi o mesmo. Bum, bum, bum. Neste momento no ringue, Goten e Jiren ainda estavam lutando ferozmente. Toda vez que seus punhos colidiam, a arena desabava e explodia em grande escala. Alguns participantes de outros universos já tremiam de medo, escondidos nos cantos mais distantes da arena. Mas com a arena inteira com apenas 1000 metros de comprimento, era impossível evitar completamente o perigo. Bum, bum, bum. Neste momento, os corpos de Jiren e Goten se transformaram em 2 feixes de luz superpoderosos, um vermelho e um verde, colidindo constantemente. A batalha dos outros participantes também continuou. Goku e Vegeta tomaram a liderança na escolha de Dispo e Toppo do 11º universo. Como eles queriam ser os primeiros a mandar o 7º universo para fora do ringue, todos no 7º universo tiveram a mesma ideia. Depois de uma batalha feroz, Goku ainda não conseguiu eliminar Toppo, e foi difícil até mesmo derrotá-lo. O mesmo aconteceu com Vegeta. Embora a força geral de Dispo não fosse tão boa quanto a de Vegeta, sua velocidade era ridiculamente rápida. Confiando nessa vantagem, ele constantemente brincava com Vegeta. Bang, bang. Depois que os 4 punhos se chocaram, todos recuaram mais de 10 metros. Vegeta, parece que esses caras do 11º universo não são fáceis de lidar. Se não usarmos a forma de Super Saiyajin Deus, é impossível eliminar completamente os 2. Parece que temos que mostrar nossa verdadeira força. Goku disse a Vegeta ao lado dele com um rosto calmo, embora houvesse uma pitada de excitação em seus olhos. Ele não esperava que outros participantes do universo fossem tão bons. Parecia que valia a pena participar dessa competição. HMPH. Você está me ensinando a fazer as coisas, Kakaroto? Estou apenas me divertindo com esse cara. Você acha que eu não consigo lidar com um coelho selvagem? Vegeta zombou, respondendo a Goku. Embora a velocidade de Dispo fosse realmente muito rápida, Vegeta não havia mostrado sua força total. Uma vez que ele o fizesse, eliminar Dispo seria fácil. Ei, vamos juntos. Goku entendeu as intenções de Vegeta. Esse cara definitivamente queria lutar em uma forma superior. Que Vegeta gostava tanto de odiá-lo. O desperdício do 11º universo. Deixe-os dar uma boa olhada no poder deste príncipe. Depois que a voz extremamente orgulhosa de Vegeta caiu, ele imediatamente apontou para a ponta do nariz com o polegar. Não se empolguem muito, mortais do 7º universo. Tenho que admitir que sua força é realmente muito forte. Mas é impossível para vocês me derrotarem. Toppo disse friamente. Embora os 2 caras do 7º universo estivessem escondendo um poder mais poderoso, ele ainda não havia lutado com toda a sua força. Enquanto ele lutasse, ele poderia eliminar os 2 participantes do 7º universo em um tempo muito curto. HMPH. Sua arrogância realmente me irrita. Se for esse o caso, então deite-se obedientemente aos meus pés, Vegeta falou com incomparável confiança. Então ele cerrou os punhos violentamente, e a poderosa energia divina em seu corpo se dissipou instantaneamente. Ah! Junto com o rugido, chamas de aura que azul dispararam ao redor do corpo de Vegeta. Imediatamente depois, seu cabelo e pupilas ficaram azuis. Aparentemente, os 2 haviam ultrapassado os limites do Super Saiyan God após o treinamento especial de Whis e alcançado a transformação Super Saiyan Blue. Essa força poderosa deixou Vegeta e Goku mais confiantes. Então, eu vou também, Goku disse com um sorriso após ver Vegeta se transformar em Super Saiyan Blue. Em um momento ele também se transformou em Super Saiyan Blue. Neste momento a força dos 2 era obviamente igual. O quê? Esses 2 caras realmente esconderam sua força. Agora mesmo, pensei que eles estavam apenas falando alto, disse Dispo surpreso após ver o cabelo de Goku e Vegeta ficar azul. Embora sua velocidade fosse muito rápida, sua força obviamente não era tão boa quanto a de Vegeta antes. Ele só conseguia segurar Vegeta com sua velocidade super rápida, mas agora a força daquele cara tinha sido melhorada novamente. A próxima luta seria muito mais difícil de lidar. Não se preocupe com isso, Dispo. Se for um último recurso, só posso desistir da justiça e lutar com minha verdadeira força, disse Toppo, confortando Dispo. Embora ele não quisesse fazer isso antes de se tornar um Akaishin de verdade, uma vez que o universo estava ameaçado, ele tinha que fazer. Dispo assentiu rapidamente. Naquele momento Goku e Vegeta lançaram um ataque imediatamente. A velocidade de ambos era ridiculamente rápida. Quase num piscar de olhos eles chegaram na frente de Toppo e Dispo, então deram um soco. Suas ações estavam perfeitamente sincronizadas. Afinal, eles se conheciam há décadas e treinavam juntos há mais de 10 anos.
Tal entendimento tácito não era nenhuma surpresa. Vendo Goku e Vegeta correndo em direção a eles, Toppo e Dispo queriam se esquivar, mas era obviamente impossível. Eles rapidamente levantaram os braços para bloquear suas cabeças. Bang! Bang! No momento em que dois sons graves de colisão ecoaram, Dispo e Toppo foram diretamente atingidos por um soco. Toppo apenas roçou o chão com os pés e recuou uma distância de 4 ou 5 pés, enquanto o corpo de Dispo foi jogado para longe pelo soco de Vegeta. Isso mostrou a diferença qualitativa entre Dispo e os três. Após ganhar vantagem com um soco, Goku e Vegeta seguiram imediatamente, lançando um ataque tipo tempestade. Toppo mal conseguia lidar com a ofensiva de Goku, mas Dispo tinha perdido completamente a habilidade de desviar. Os socos pesados de Vegeta continuavam acertando seu rosto. Bang! 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 Em apenas alguns segundos, Vegeta havia dado milhares de socos. O rosto inteiro de coelho de Dispo estava machucado e inchado. Também havia ferimentos de vários graus em seu corpo, e sua respiração era caótica. Quanto a Toppo, embora não houvesse ferimentos óbvios, a dormência em seus braços o deixava bastante desconfortável. HMPH. Rabbit, saia do ringue agora. Vegeta levantou o canto da boca e disse orgulhosamente. Ele ficou de lado, sua palma apontada para Dispo, e energia aterrorizante instantaneamente se condensou de sua palma. Desça! O Ki Blast explodiu de sua palma em um instante, e a arena sólida foi instantaneamente explodida em um enorme buraco. O corpo de Dispo também foi diretamente explodido, caindo para fora do ringue e de volta para o auditório do 11º universo. Sinto muito, Belmont-sama, Kai-sama. Aqueles caras do 7º universo são muito fortes. Dispo disse com constrangimento e vergonha. Não se preocupe muito com isso, Dispo. Você fez um bom trabalho agora mesmo. E dessa vez, você não seria capaz de afetar o resultado final do torneio de forma alguma. Agora fique aqui e aproveite a performance de Jiren. Belmont disse despreocupadamente. Embora Dispo fosse um participante muito forte dos Pride Troopers, ele era a existência mais poderosa além de Jiren e Toppo nessa competição. Mas desde o momento em que Jiren se fundiu, os outros participantes se tornaram completamente irrelevantes. Se eles permaneceram no ringue ou foram eliminados, isso não impactaria o torneio. Sim, Belmont-sama, Dispo sabia o que Belmont estava pensando. Ele virou seu olhar para a arena. Ele não conseguia apreciar a luta entre Jiren e Goten, porque aquela batalha não era mais algo que ele conseguia ver claramente. Tudo que ele conseguia ver era uma luz vermelha e uma verde, colidindo continuamente e explodindo com ondas de choque espantosas. Ele não conseguia dizer quem tinha vantagem. Em vez disso, ele voltou sua atenção para a batalha entre Toppo e Goku. A batalha entre eles era mais compreensível. Goku e Toppo pareciam estar em um impasse, suas mãos entrelaçadas, lutando com todas as suas forças. O chão duro sob seus pés continuou a desabar, e arcos elétricos deslumbrantes tremeluziam ao redor de seus corpos. Não era fácil dizer o vencedor. Mas nesse momento, o corpo de Vegeta apareceu de repente atrás de Toppo. Uma onda de energia condensou-se instantaneamente. Ei, Kakaroto, já que você não consegue derrotar esse cara, deixe-me ajudá-lo. No momento em que Vegeta zombou, a bola de energia em sua palma explodiu. Toppo, envolvido em um confronto de poder com Goku, sentiu a flutuação de energia e a aura de Vegeta atrás dele. Mas ele não tinha como escapar. Ele só podia deixar a bola de energia bater em suas costas. Estrondo. No momento em que Toppo foi atingido pela bola de energia, seu corpo inteiro foi imediatamente engolido pela energia rolante. Até Goku foi afetado. Os dois tiveram que desistir do confronto. Ei Vegeta, essa é minha batalha. O que você está fazendo aqui? Goku disse, obviamente um pouco infeliz. Afinal, era uma batalha 1 contra 1 entre ele e Toppo, e ele não queria que Vegeta ajudasse. Pare de ser ingênuo, Kakaroto. Não diga coisas tão estúpidas nesse tipo de torneio. Vegeta xingou Goku e disse com uma voz fria. Se você perder para esses caras, o universo inteiro será destruído. Mesmo que você não se importe com a vida da sua família, eu me importo com a minha. Se fosse uma luta comum, Vegeta definitivamente não interferiria na luta entre Goku e os outros. Mas esse torneio importava. Uma vez perdido, Bulma e Trunks seriam mortos. Ele finalmente ressuscitou e se reuniu com sua família. Ele nunca permitiria esse tipo de coisa. Neste momento, a figura de Toppo surgiu da fumaça ondulante. Ele estava em forma muito maltratada. O traje de combate em seu corpo superior tinha sido completamente destruído, e suas costas estavam chamuscadas de preto. O ataque furtivo de Vegeta agora lhe causou muito dano. Até o Ki em seu corpo estava começando a ficar desordenado. Um bastardo que só se aproxima de você por trás, eu nunca vou te perdoar por agir como um vilão. Sua espécie deve ser completamente eliminada. Toppo disse com olhos extremamente frios. É? Olhando quão machucado você está agora, você ainda quer se livrar de mim? Você pode vir aqui e tentar, Vegeta zombou, acenando para Toppo. Depois do golpe de agora, o Ki de Toppo ficou desordenado, e sua força não era tão boa quanto antes. Então agora Vegeta estava confiante de que poderia derrotar Toppo facilmente. Olhando para a expressão arrogante de Vegeta, os olhos de Toppo ficaram incomparavelmente calmos. Chega! HM? Goku e Vegeta ficaram surpresos. Eles não conseguiam entender o que Toppo queria dizer.
Será que ele também sentiu a diferença de força entre eles e quis desistir dessa luta? Embora fosse inútil, eles tiveram que admitir que essa era a melhor escolha, porque mesmo que ele continuasse a lutar, ele não tinha chance de vencer. Justiça que não pode esmagar o mal, eu não quero. Toppo disse novamente antes que Goku e os outros descobrissem o que ele queria dizer. Eu quero esmagar completamente vocês, vilões. Não há necessidade de justiça que não possa proteger seu próprio universo. Então ele olhou para Goku e Vegeta com olhos anormalmente frios. Ah! Naquele momento Toppo rugiu de repente. Um ki divino aterrorizante foi instantaneamente liberado de seu corpo. A cor de sua pele mudou para roxo escuro, seu corpo foi cercado por chamas de aura de ki roxo, e seus olhos brilharam roxos. Símbolos vermelhos estranhos apareceram entre seu peito e abdômen inferior. Ok. Que aura divina poderosa. A aura desse cara é muito parecida com a de Beerus-sama. Toppo também é um Akaishin? Goku e Vegeta ficaram imediatamente chocados. Você não tem para onde correr, Toppo continuou friamente. Então seu corpo brilhou, e ele estava na frente de Goku e Vegeta em um instante. A velocidade era tão incrível que Goku e Vegeta não conseguiam reagir. Capítulo 115. Afinal, sua força atual havia atingido apenas o estágio inicial do Super Saiyajin Azul. Bang Bang. 2 socos atingiram precisamente os peitos de Goku e Vegeta. PFFFT. Um bocado de sangue jorrou de suas bocas, e seus corpos foram diretamente chocados pelos socos, recuando uma distância de centenas de pés. Depois de quebrar várias pedras pesadamente, eles caíram no chão. Arg! Depois de lutarem para se levantar, seus rostos estavam cheios de dor. Droga! Como esse cara de repente se tornou tão poderoso? E sua aura agora é muito parecida com a de Beerus-sama. Esse cara também se tornou um Akaishin? Você tá brincando? Não foi dito que um universo só permite um Akaishin? Vegeta franziu a testa profundamente, completamente diferente de sua atitude indiferente de agora. No momento em que Toppo atacou, Vegeta percebeu o quão poderoso esse cara era. Embora ele e Goku tivessem chegado ao reino do Super Saiyan Blue após treinar com Whis, era obviamente impossível vencer a forma destruidora de Toppo. Esse cara é muito forte. Mesmo que nós dois juntemos forças, não seremos oponentes dele. O que devemos fazer em seguida? O rosto de Goku também estava extremamente sério. Antes, ele pensou que poderia derrotar Toppo com sua própria força. Mas a força atual desse cara era completamente incomparável a antes. Mesmo se ele e Vegeta juntassem forças, seria impossível derrotar Toppo. A energia da destruição? Você tá brincando comigo? Como aquele miserável do 11º universo conseguiu dominar a energia da destruição? O que diabos está acontecendo? O que diabos aquele palhaço Belmont fez? Beerus disse com uma expressão incomparavelmente solene acima do auditório do 7º universo. Beerus-sama, parece que Toppo do 11º universo passou por um treinamento especial. Também é possível que ele próprio seja o candidato a Akaishin do 11º universo. Pelo que parece, ele escolheu ascender para se tornar um Akaishin, explicou Whis. No entanto, esse método era de fato um pouco desonesto, pois um Akaishin não tinha permissão para participar do torneio. Oh, você adivinhou, Whis. Toppo é nosso candidato do 11º universo para Akaishin. Deixá-lo participar da competição não viola as regras de forma alguma, porque ele era de fato mortal antes. É apenas um avanço no torneio, o que é uma coisa normal, Belmont disse orgulhosa e sinistramente, olhando para o lado do 7º universo. Ele gostava especialmente de olhar para Beerus, cujo rosto tinha se tornado ainda mais sombrio. Toda vez que ele via a expressão desanimada e infeliz de Beerus, isso o deixava feliz do fundo do coração. Agora o torneio era completamente controlado pelo 11º universo deles. Embora vários participantes do universo deles tenham sido eliminados, não importava. Contanto que Jiren e Toppo não fossem eliminados, eles não perderiam o torneio. Agora Jiren havia segurado Goten completamente e estava em domínio absoluto. Então Akaishin Toppo, que desistiu de sua justiça e lutou pela sobrevivência, poderia facilmente eliminar todos os participantes do 7º universo. Mesmo que não houvesse um vencedor decidido no final, pelo mérito do número de sobreviventes, o universo 11 venceria. Droga! Palhaço maldito! Você sabe que violou as regras ao fazer isso? Você não tem medo de ser destruído por Zeno-sama? Beerus estalou alto. Esse cara era um patife. Primeiro, o super guerreiro foi criado usando os brincos Potara de Kaishin. Agora eles até enviaram um candidato a Kaishin para o ringue, fazendo com que não houvesse necessidade de outros universos continuarem jogando. Acho que Toppo do 11º universo se saiu muito bem agora, e ele se tornou muito poderoso. Isso não deve ser considerado uma violação, Daishinkan. Zeno falou. Claramente, ele não queria que o fortalecimento de Toppo fosse considerado uma violação porque, nesse caso, ele não seria capaz de ver o que aconteceria a seguir no grande torneio. Sim, Zeno-sama. Realmente não é uma violação. Então vamos continuar o torneio, o grande sacerdote respondeu, entendendo a intenção de Zeno. Essas palavras fizeram a pele de Beerus ficar ainda pior. Sabendo disso, ele desejou ter ensinado Goten e Trunks sobre a energia da destruição. Era tarde demais para dizer qualquer coisa agora. Aquele Toppo do 11º universo tinha se transformado em um Akaishin de verdade. Agora, por exemplo, Goku e Vegeta, mesmo que eles adicionassem Trunks, eles definitivamente não seriam capazes de vencer.
Hehehe magricela, embora nosso sexto universo possa não conseguir ganhar o prêmio final, vendo que seu universo também está enfrentando esse problema. Estou muito mais feliz, Champa zombou depois de ver a cara feia de Beerus. Cale sua boca fedorenta, seu porco gordo. Beerus xingou. Ele pensou que quando ganhasse o campeonato final, ele usaria o desejo de Super Shenron para reviver Champa. Mas agora que tinha chegado a esse ponto, esse cara realmente disse essas coisas. Parecia que ele tinha pensado demais antes. Neste momento na arena, a Kaishin Toppo andou em direção a Goku e Vegeta passo a passo. Uma aura destrutiva roxa pairava ao redor de seu corpo. Onde quer que ele fosse, o cascalho e a poeira no ar se transformavam em pontos roxos de luz. Onde quer que ele pisasse, o chão estava chamuscado de preto. Vocês dois, não há mais necessidade de ficar no ringue, Toppo disse arrogantemente. Duas energias destrutivas roxas instantaneamente se condensaram e dispararam em direção a Goku e Vegeta. Não se empolgue, seu bastardo patético que não consegue nem segurar seu próprio orgulho. Eu, Vegeta, não serei derrotado por lixo como você. Vegeta rugiu, chamas azuis irrompendo de seu corpo. Ele imediatamente lançou um Big Bang ataque em direção a Toppo. Kamehameha. Goku simultaneamente liberou seu ataque Kamehameha, mas seus ataques combinados não tiveram efeito em Toppo. No momento em que seus poderosos Ki Blast tocaram a energia destrutiva, eles foram completamente aniquilados. O quê? Esse cara é um pouco ultrajante. Vendo seus Ki Blast sendo destruídos com facilidade, o rosto de Vegeta ficou sério. Se tivessem se livrado dele antes que ele se tornasse um Akaishin, não haveria tantos problemas. Mas agora era tarde demais. Uau! Enquanto Goku e Vegeta estavam em choque, o corpo de Toppo brilhou, e ele estava na frente deles em um instante. Suas mãos apertaram suas bochechas como garras de aço, e ele os impulsionou em direção à borda do ringue como um míssil. Os corpos de Goku e Vegeta foram pressionados contra o chão, deixando duas ravinas longas e profundas. Seus trajes de batalha estavam completamente esfarrapados. Acabou. Desta vez, nós realmente seremos eliminados. Não há força para resistir. Embora Goku e Vegeta quisessem resistir, eles não tinham mais forças. Arrependimento e falta de vontade encheram seus corações. Eles não esperavam ser eliminados tão cedo. Pai! Gohan e Trunks gritaram, vendo seus pais sendo dominados. Eles cerraram os punhos com força. Gohan se transformou em sua forma de Deus Super Saiyajin, enquanto Trunks se tornou Super Saiyajin 4. Eles lançaram Ki Blast simultaneamente em Toppo. Toppo foi cauteloso para não matar Goku e Vegeta completamente, temendo desqualificação. Como Goku e Vegeta estavam a apenas alguns metros de distância de serem jogados para fora do ringue, os ataques de energia de Trunks e Gohan atingiram Toppo precisamente. O impacto jogou Toppo para longe, permitindo que Goku e Vegeta se levantassem, embora extremamente machucados. Suas roupas da parte superior do corpo estavam gastas, e eles tinham cicatrizes extensas. Eles saíram de sua forma Super Saiyan Blue, sabendo de seus limites físicos. Droga! Vegeta estava furioso, sua autoestima arrogante destruída. Enquanto isso, Goku estava pensando em como derrotar Toppo. Gohan e Trunks apareceram na frente de Toppo. Vilões que se aproximam furtivamente dos outros por trás. Seu sétimo universo sempre estará neste nível, Toppo zombou. Você pode dizer o que quiser, mas você, um guerreiro que não consegue nem defender sua própria justiça e orgulho, simplesmente não é qualificado para nos julgar, Trunks respondeu calmamente. Em sua forma Super Saiyan 4, sua força era ridiculamente forte, com maior resistência do que a do Super Saiyan Blue. A força do seu corpo é impressionante, mas não o suficiente para me derrotar, Toppo disse, seu tom pingando desdém. Apesar de seu poder formidável, Trunks sentiu que Toppo não era invencível. Toppo não havia se transformado completamente em um verdadeiro Akaishin. Ele estava apenas imitando a forma. HMPH. Você não pode me irritar com palavras assim. No momento em que pisei nessa arena, eu já entendi profundamente que a justiça e o mal não são mais tão importantes. Sobrevivência e vitória são as únicas coisas que eu tenho que manter. E todos vocês serão completamente eliminados por mim, Toppo disse com desaprovação. Se o universo inteiro desaparecesse, tudo que eles guardavam desapareceria. Então, qual era o sentido da justiça? Quando ele pisou nessa arena, ele já tinha pensado em desistir de sua própria justiça. Neste momento, ele não tinha nenhum fardo psicológico. Ei, não pense que se você ficar um pouco mais forte, você pode ficar nas alturas de comando e falar conosco assim. Não diga que você não se tornou o verdadeiro Akaishin. Mesmo se você for o verdadeiro Akaishin, nós nunca perderemos. Gohan e Trunks cerraram os punhos ao mesmo tempo e disseram a Toppo. No segundo seguinte, os dois correram diretamente para Toppo. Trunks tinha significativamente mais velocidade e poder do que Gohan. No momento em que ele alcançou Toppo, ele deu um soco. É inútil. Para uma existência no nível de Akaishin, ataques como o seu não têm efeito, disse Toppo friamente, condensando instantaneamente a energia destrutiva com uma mão. Se os mortais na frente dele atacassem a energia destrutiva, eles definitivamente acabariam mortos. Se fosse a morte causada pelo ataque ativo deles, então não tinha nada a ver com ele. Assim, ele não seria desqualificado se eles morressem devido à sua arrogância. Pare de falar conosco dessa forma condescendente. Você é apenas um Akaishin mal feito. Não vou perder para você, Trunks rugiu. As chamas douradas ao redor de seu corpo instantaneamente se condensaram em seu punho. E quanto ao poder da destruição?
Apenas um Akashi mal feito. Ele não teria medo. Neste torneio, ele definitivamente não perderia. Ele não poderia decepcionar Goten. Boom! No momento do soco, Toppo pensou originalmente que o corpo de Trunks desapareceria imediatamente. Mas o que ele não esperava era que o punho de Trunks perfurasse diretamente sua energia destrutiva. No momento em que o punho atingiu sua palma, o corpo de Toppo foi arremessado para trás. Seus pés esfregaram contra o chão, e ele recuou dezenas de metros antes de parar. Neste momento, o ataque de Gohan seguiu de perto. Muito bem, Trunks. É assim que se derrota aquele cara, Vegeta gritou animadamente. Ele não esperava que Trunks fosse tão poderoso. Trunks era seu filho, então mesmo que Trunks vencesse, ele se sentiria orgulhoso. Vamos! Trunks e Gohan, Goku comemorou, seu rosto cheio de excitação. Enquanto faziam uma breve pausa, vários participantes do sexto universo caminharam em direção a eles, passo a passo. Liderando-os estava Hit, o assassino do sexto universo. Eles tinham acabado de receber uma ordem de Akashi Champa para derrotar Goku e Vegeta do sétimo universo. Como a força daqueles dois caras era bastante notável, se eles se recuperassem completamente dos ferimentos, seria difícil eliminá-los novamente. Embora Hit não estivesse disposto a tirar vantagem dos outros, esse assunto dizia respeito à segurança do universo deles. Ele tinha que fazer isso. Droga! Depois de nos verem apuros, até esse tipo de ralé veio nos desafiar? Vegeta franziu a testa firmemente. Era definitivamente impossível se tornar Super Saiyan Blue agora. Mas o cara na liderança era muito forte. Sua intuição lhe disse que eles definitivamente não conseguiriam lidar com isso. Vegeta, aquele cara é muito poderoso. Nós dois simplesmente não conseguimos lidar com isso. A única coisa que podemos fazer para começar neste torneio agora é fazer Fusion, Goku disse com uma expressão extremamente solene. Eles já tinham aprendido como fazer Fusion quando estavam no Waterworld. Capítulo 116. A fusão sempre foi uma opção, mas não foi muito usada. Se quisessem ajudar Goten hoje, Goku e Vegeta só poderiam usar a fusão e se tornar um guerreiro combinado. Assim que ele ouviu a palavra fusão, a expressão de Vegeta mudou imediatamente. A técnica de fusão dos Metamorans que ele tinha visto no outro mundo veio à mente, e ele imediatamente teve arrepios. Embora a técnica de fusão dos Metamorans fosse realmente forte, a postura de fusão era muito embaraçosa, e se fundir com Goku era algo que ele nunca aceitaria. Pare de falar bobagens aqui, Kakaroto. Mesmo se eu morrer aqui hoje, é absolutamente impossível me fundir com você, então eu aconselho você a desistir dessa ideia idiota o mais rápido possível. Vegeta imediatamente gritou para Goku. Primeiro, ele não poderia fazer uma postura tão vergonhosa assim. Segundo, mesmo que ele realmente quisesse se fundir com outra pessoa, definitivamente não seria Goku. Vegeta, podemos ser considerados ressuscitados dos mortos. Mesmo se morrermos de novo, não há problema. Mas você realmente quer ver Bulma e Trunks morrerem? Goku olhou para Vegeta e disse seriamente. Com sua força atual de Super Saiyan Blue, eles não podiam ajudar Goten em nada. A única maneira de ajudar agora era usar a técnica de fusão dos Metamorans e se fundir em um super guerreiro. Então eles definitivamente seriam capazes de derrotar Toppo. Mesmo se fossem eliminados depois, seria um favor para Goten. Não seja ingênuo, Kakaroto. Não importa o que você diga, eu nunca vou concordar. É absolutamente impossível para mim fazer esse tipo de ação humilhante. Vegeta gritou severamente para Goku, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Vegeta, você realmente quer ver nosso sétimo universo destruído? Você não se importa em perder para esses caras? O pequeno Trunks já morreu uma vez, e o Trunks do futuro foi morto uma vez na sua frente. Você realmente tem coragem de assistir Bulma ser cruelmente apagada também? Você viu o destino do nono e décimo universos agora mesmo. Goku continuou sério. Ele realmente queria ajudar seu filho Goten. Desde que Goten nasceu, Goku não estava lá para ele quando ele mais precisava. Ele nem sequer ofereceu ajuda. Essa deveria ser a única chance de ajudá-lo, e Goku não queria perder essa oportunidade. Caso contrário, se ele morresse novamente, ele não seria capaz de se perdoar. Vendo a expressão séria de Goku, a atitude firme de Vegeta começou a vacilar. De fato, ele já tinha visto seus dois filhos morrerem uma vez antes. Ele queria vê-los morrer na frente dele novamente dessa vez? Mas, droga, Vegeta cerrou os punhos com força, sentindo-se extremamente em conflito. Era esse o único jeito? Ele realmente tinha que usar o método mais humilhante para vencer esse jogo? Mas como Goku disse, eles pareciam não ter outras opções. Com sua força atual de Super Saiyan Blue, eles não podiam ajudar em nada. Além disso, em seu estado físico atual, qualquer participante poderia facilmente eliminá-los. Como um príncipe orgulhoso da raça Saiyan, ser eliminado assim era algo que Vegeta não estava disposto a aceitar. Vegeta, se apresse e decida. Eu posso sentir os caras do sexto universo nos eliminando num piscar de olhos, Goku pediu do lado. Talvez aqueles caras lá atrás não fossem nenhuma ameaça. Afinal, um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Mesmo que sua aptidão física tenha sido seriamente afetada, não deveria ser um grande problema lidar com eles. Mas Hit do sexto universo parado na frente era incrivelmente poderoso. Eles podiam sentir isso claramente. Antes, quando Whis e Beerus mencionaram Hit, eles claramente disseram para eles terem cuidado neste torneio de poder. Pare de falar bobagens, Kakaroto. Se você disser mais uma palavra, eu não vou me fundir com você, Vegeta disse entre dentes.
Tomar essa decisão era muito desconfortável para ele. Mas agora, além da fusão, eles não tinham outra maneira. Você está dizendo sim, Vegeta? Ótimo, vamos fazer a fusão agora. Goku disse, instantaneamente surpreso. Parecia que Vegeta tinha concordado em fazer a fusão com ele. Para ser honesto, Goku estava ansioso para ver a força que eles alcançariam após a fusão. Com base no que ele tinha visto dos Metamorans no outro mundo, a força definitivamente não seria tão fraca. Naquele momento, do outro lado da arena, Hit já havia trazido Kagba e os dois Namekuseijins passo a passo. Senhor Hit, nós realmente precisamos eliminar esses dois participantes do sétimo universo primeiro? Kagba perguntou, olhando para Goku e Vegeta, que já estavam machucados e exaustos. Parece que eles não têm muita força física sobrando. Isso não seria desonroso? Champa-sama nos ordenou a nos livrar do sétimo universo primeiro, respondeu Hit. Esses dois são fortes. Se eles recuperarem sua força máxima, será muito difícil para nós lidar com eles. Não tenha ilusões ingênuas em um lugar como este. Somente derrotando todos poderemos sobreviver, e eu não me importo com o método. Embora não fosse seu estilo eliminar oponentes feridos, era necessário para a sobrevivência do sexto universo. Hit, que viveu por 1000 anos, não queria morrer tão desamparadamente. Hit é certo. Agora não é hora de hesitação, acrescentou a Namekian Ampelina. Manter todos vivos era a coisa mais importante. Tudo bem, Kagba sentiu rapidamente. O propósito deles em participar dessa competição era evitar que todo o universo fosse destruído. Às vezes, é justificável ir contra a própria vontade para lutar pela sobrevivência. Devemos detê-los o mais rápido possível. Esses dois parecem prontos para se fundir Salnel, outro Namekuseijin apontou. Eles não sabiam o quão poderosos Goku e Vegeta se tornariam após a fusão, mas definitivamente seria mais difícil lidar com eles. Portanto, eles precisavam parar a fusão. Não podemos permitir isso. Hit disse friamente antes de seu corpo disparar para frente. Embora ele não tenha usado sua habilidade Time Sip, sua velocidade ainda era espantosamente rápida, muito além do que Goku e Vegeta feridos poderiam desviar. Hit estava confiante de que seu golpe seria o suficiente para lidar com eles. Acelerando. Assim que Hit estava a 10 metros de Goku e Vegeta, alguns estalos ecoaram de repente. Imediatamente Kuririn e Piccolo apareceram na frente deles. Kuririn franziu a testa enquanto encarava Hit, então socou com toda a sua força. O quê? A expressão de Hit mudou drasticamente. A velocidade relâmpago e o poder aterrorizante de Kuririn o chocaram. A última vez que se encontraram, Kuririn não era tão forte. Hit poderia tê-lo matado com um dedo. Mas agora, depois de tantos dias, Kuririn havia passado por mudanças terríveis. Não apenas sua aparência havia mudado, mas sua força também havia melhorado muito. Chocado, Hit imediatamente usou sua habilidade Time Sip. Sua intuição lhe disse que se o soco de Kuririn atingisse seu peito, ele poderia perder sua habilidade de lutar ou até mesmo sofrer ferimentos mais sérios. Ele não sabia por que Kuririn havia se tornado tão forte. Bum! Clique! Hit conseguiu usar sua habilidade Time Sip a tempo, mas o soco de Kuririn ainda atingiu seu braço esquerdo pesadamente. O som de colisão e ossos quebrando soou quase simultaneamente. Hit foi mandado voando pela força poderosa de Kuririn, quebrando pedras e caindo pesadamente no chão. Seu braço estava completamente fraturado e deformado, com sangue roxo escorrendo de sua boca. A força de Kuririn neste momento superou completamente a de Super Saiyan Blue Goku e os outros. Era apenas um pouco mais fraco que Trunks do Super Saiyan 4. O poder do soco de Kuririn era inimaginável, especialmente porque ele acertou quando Hit não estava preparado. Krillin, Goku e os outros ficaram instantaneamente estupefatos. Hit foi tão rápido que eles mal viram o que aconteceu, mas o soco de Kuririn fez Hit voar e quebrou seu braço. Esse poder claramente superou Goku e Vegeta em seu auge. Você tá brincando comigo? Como Kuririn se tornou tão poderoso? Vegeta estava em choque. Desde sua ressurreição, ele não via o poder de Kuririn. Embora a aparência de Kuririn tivesse mudado muito, Vegeta nunca o levou a sério porque Kuririn era apenas um humano comum. A linhagem dos terráqueos comuns limitava o crescimento de sua força. Mas agora a força de Kuririn os havia superado completamente. Uau! Haha! Você é incrível, Kuririn, Goku disse, agradavelmente surpreso. A força e a velocidade agora mesmo foram incríveis. Até Piccolo e o jovem Trunks ficaram chocados. Kuririn, a quem eles nunca prestaram atenção, tinha se tornado tão poderoso. O jovem Trunks ficou com inveja e o admirou. Rei, apressem-se e façam a fusão, vocês dois. Kuririn disse, coçando sua cabeça careca em constrangimento. O golpe é muito forte. Tive sorte de acertá-lo quando ele não estava preparado. Se ele lutar seriamente mais tarde, eu posso não ser seu oponente. Ótimo. Goku assentiu rapidamente. No auditório do sétimo universo, Beerus ficou incomparavelmente chocado e encantado. Este é realmente Kuririn? O poder dele é tão forte que ele deu um soco em Hit. Isso é incrível. Vi sorriu e acrescentou. Kuririn realmente se tornou muito poderoso. Parece que nossos participantes do sétimo universo realmente nos chocaram. Em contraste, a expressão de Champa era extremamente feia. Ele havia planejado eliminar Goku e Vegeta enquanto eles estavam fracos, mas a força inesperada de Kuririn havia atrapalhado seus planos. Com Hit ferido, o sexto universo estava em perigo. HMPH. Você atirou no próprio pé dessa vez? Beerus provocou Champa friamente. Senhor Hit,
Kaba e Pelina reagiram rapidamente, olhando para Hit e os outros. Droga! Os competidores do sétimo universo são tão poderosos? Saunel disse seriamente. Hit foi atingido diretamente com um soco. Mesmo se nós três lutarmos juntos, é impossível derrotar Kuririn. Pelina, vá ajudar o Sr. Hit. Saunel e eu os conteremos, Kaba instruiu, sabendo que eles não conseguiriam resistir por muito tempo. Ele esperava que Hit pudesse se recuperar rapidamente e voltar à batalha. Bom, Pelina sentiu. Os guerreiros Namekuseijins tinham a habilidade de curar, já que não podiam ajudar na batalha agora. O melhor que podiam fazer era ajudar Hit a se recuperar porque sua presença no ringue era crucial para a sobrevivência do sexto universo. Com um rugido, Kaba se transformou em Super Saiyajin 2, uma forma que ele dominou após mais de um mês de treinamento com Vados. Capítulo 117. Neste momento, a aura de Ki branco prateada instantaneamente cercou o corpo de Saunel. Seu poder era muito mais forte que o de Piccolo, pois ele era um super guerreiro assimilado por inúmeros Namekuseijins. Vamos, Saunel, disse Kaba após se transformar em Super Saiyajin 2. Os dois correram em direção a Kuririn instantaneamente, mas sua força era muito fraca. Kuririn não os levou a sério. Assim que seus corpos se moveram, Kuririn disparou como um raio. Seus punhos atingiram Kaba e Saunel pesadamente em seus peitos. Bang! Bang! Sopro! Sangue jorrou de suas bocas enquanto seus corpos voavam incontrolavelmente para fora da arena. Eles foram eliminados imediatamente sem resistir a um único ataque. Isso é incrível. Esse cara, Kuririn, ficou forte demais. O rosto de Piccolo ficou verde. A força anterior de Kuririn era incomparável à sua, mas agora, ele parecia mais forte que Goku e os outros. Ao mesmo tempo em que Kuririn derrotou Kaba e Saunel, Pelina ajudou Hit a se recuperar de seu ferimento. O braço quebrado de Hit estava completamente curado. Droga! Esqueci das habilidades de cura dos Namekuseijins. Parece que vai ser uma batalha feroz, disse Kuririn, dando um sorriso irônico e desamparado enquanto olhava para Hit, que havia se recuperado completamente e o encarava com indiferença. Os olhos de Hit estavam extremamente frios. Ele não esperava que Kuririn, a quem ele havia ignorado anteriormente, lhe causasse tanto mal. Por 1000 anos, apenas Goten lhe causará esse tipo de dor. Agora, essa cabeça careca discreta o fez sentir isso de novo. Absolutamente imperdoável. Goku, Vegeta, apressem-se e façam a fusão. Esse cara está ficando sério, e eu provavelmente não vou conseguir pará-lo por muito tempo. Kuririn lembrou Goku e Vegeta atrás dele. Se fosse baseado apenas na força, Kuririn não tinha medo de Hit e tinha mais de 90% de certeza de que poderia derrotá-lo. No entanto, a habilidade Time Sip que Hit havia dominado lhe permitia pular no tempo e atacar, tornando-o bastante problemático. Embora Goten tivesse contado a Kuririn sobre a habilidade de Hit, ele não tinha como contra-atacar agora. Para contra-atacá-lo, ele precisava de uma velocidade mais assustadora que ele não tinha. Entendi, Kuririn. Seremos rápidos, respondeu Goku. Ele e Vegeta se mudaram para um lugar relativamente isolado para praticar sua postura de fusão. Esta era sua primeira fusão, e o torneio do poder durava apenas 48 minutos. Sua postura de fusão tinha que ser perfeita, ou eles teriam que esperar meia hora antes de tentar novamente, o que poderia ser tarde demais. Vou tentar o meu melhor. Kuririn sorriu ironicamente e assentiu, esperando o poder durar até Goku e Vegeta completarem sua fusão. Você não pode me parar. A razão pela qual eu estava ferido antes foi que fui descuidado. Mas agora, usarei minha força real para eliminá-lo rapidamente, Hit disse a Kuririn indiferentemente. Embora Kuririn estivesse mais forte do que antes, Hit acreditava que poderia resolver Kuririn rapidamente com sua força absoluta. Eu sei que você tem esse tipo de força, mas não pense que sou fraco, respondeu Kuririn seriamente. Hit não continuou falando. Ele brilhou de repente, desaparecendo e reaparecendo atrás de Kuririn, mirando um soco na parte de trás do seu pescoço. Ele não usou toda a sua força, pois isso poderia matar Kuririn instantaneamente e desqualificar o sexto universo da competição, levando à sua aniquilação. Um sentimento extremamente perigoso surgiu no coração de Kuririn. Seu corpo saltou para frente subconscientemente, desviando do ataque de Hit. Ao mesmo tempo, suas mãos se fecharam instantaneamente, e uma energia azul aterrorizante se condensou em um instante. Kameame, Kuririn gritou enquanto se virava, liberando uma onda de Kamehameha. Mas o corpo de Hit desapareceu como um fantasma, fazendo com que o ataque de Kuririn errasse. Nossa! Antes que Kuririn pudesse reagir, Hit apareceu na frente dele novamente, desferindo outro ataque afiado em seu peito. Hit tinha usado sua habilidade Time Sip para estender a duração do pulo para um segundo, seu limite. Esta era sua carta na manga, originalmente destinada a Goten. No entanto, se ele não conseguisse se livrar de Kuririn, ele nem teria as qualificações para lutar contra Goten. Ele precisava lidar com Kuririn primeiro, depois com os outros participantes do sétimo universo. Só então ele poderia enfrentar Goten como seu desafio final. O quê? A expressão de Kuririn mudou. Dessa vez, ele não teve chance de desviar. Estrondo. O punho de Hit atingiu o peito de Kuririn com força. Como um assassino, Hit sabia exatamente como fazer um lutador perder seu poder de luta instantaneamente. Enquanto o corpo de Kuririn voava para trás, Hit usou a habilidade Time Sip novamente. Bang! 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 Hit desferiu uma saraivada de golpes precisos em cada parte vital do corpo de Kuririn.
Seu controle de poder era perfeito. Embora ele não pudesse matar Kuririn, ele podia fazê-lo perder seu poder de luta rapidamente. Milhares de golpes precisos fizeram o sangue transbordar da boca de Kuririn. Apesar de sua energia infinita e corpo mais forte do que a média, suportar milhares de golpes causou sérios problemas. Estrondo. Hit socou o peito de Kuririn novamente, fazendo-o desabar. Sangue jorrou da boca de Kuririn enquanto ele quase perdeu a habilidade de lutar. Odioso. Piccolo e Young Trunks correram para parar Hit, mas não foram páreo para ele. Eles foram eliminados instantaneamente. Desculpe, Goku, eu só posso ir até certo ponto, pensou Kuririn, olhando para Goku e Vegeta. As habilidades de time Sip desse cara são realmente exageradas. Ele sorriu desamparadamente. Mesmo com força e velocidade máximas, era impossível derrotar as habilidades de time Sip de Hit. Isso era o máximo que ele podia ir. Agora cabia a Goku e Goten. Hit contornou Kuririn e caminhou em direção a Goku e Vegeta. Fusão. Ah! As vozes de Goku e Vegeta ecoaram. Um deslumbrante raio de luz branco-prateada disparou para o céu, iluminando todo o Reino Nulo. O olhar de todos se voltou para a fonte da luz. Oh, que luz linda! Zeno exclamou. O que aconteceu, Daishinkan? Parece que Goku e Vegeta do sétimo universo realizaram fusão, respondeu o grande sacerdote. É incrível. Posso sentir um ki poderoso. É incrível que mortais tenham habilidades tão poderosas. O grande sacerdote ficou surpreso. Ele já havia descoberto que Jiren do 11º universo era um guerreiro fundido usando brincos Potara. Mas ele não esperava que Goku e Vegeta realizassem a fusão sem os brincos Potara, e seu poder pós-fusão era ridiculamente forte. A luta estava ficando cada vez mais emocionante. Enquanto isso, Beerus, que estava sombrio sobre a derrota de Kuririn, sentiu a aura poderosa repentina. Um olhar de excitação apareceu em seu rosto instantaneamente. Aqueles dois, Goku e Vegeta, realmente completaram a fusão, Beerus disse animadamente. E essa força poderosa é inacreditável. Piccolo, que já havia sido eliminado, também estava extremamente animado. Ele olhou curiosamente para o lugar onde o raio de luz prateado apareceu, ansiosamente antecipando a forma combinada de Goku e Vegeta. É realmente incrível, comentou Whis. Mas comparado a Jiren e Goten, ainda está faltando. Embora o poder combinado de Goku e Vegeta tenha superado o candidato do universo 11 Akaishin, Toppo, ainda ficou aquém de Goten e Jiren. O que poderoso fez todos os Akaishin tomarem nota. Em meio aos olhares surpresos, o feixe de luz branco prateado começou a se dissipar, revelando uma nova figura. Cercado por uma aura gasosa azul com chamas com pequenas luzes estelares misturadas, a figura era Gogeta na forma Super Saiyan Blue, usando o estilo de vestimenta dos Metamorans. Sua franja dançava na frente de suas sobrancelhas, e seus olhos eram extremamente afiados. Seu corpo era forte e bem proporcionado. Atacado pelo sexto universo, você derrotou Kuririn desse jeito, e eu nunca vou deixar você ir. A voz de Gogeta, uma combinação das vozes de Vegeta e Goku, soou. Forte demais. Essa força poderosa é a combinação de Goku e Vegeta? Kuririn olhou surpreso e feliz. Ele havia sobrevivido até os dois completarem sua fusão, cumprindo sua missão. Você é Goku ou Vegeta? Hit perguntou, sentindo a força poderosa no corpo de Gogeta. Ele já sabia os nomes deles de antes. Eu não sou Goku nem Vegeta. Sou eu quem está prestes a derrotar você, Gogeta respondeu levemente. Derrotar-me? Não seja esperançoso. Admito que sua força melhorou muito, mas não é o suficiente para me derrotar, disse Hit confiantemente. Parece que você está extremamente confiante em sua habilidade anterior. Vamos ver se sua força corresponde à sua confiança. Caso contrário, isso será chato. O tom de Gogeta estava cheio de subestimação, sua confiança aumentada ao extremo. Então vamos ver. A voz de Hit caiu enquanto seu corpo desaparecia como um fantasma. Sua aura estava completamente escondida, tornando-o indetectável. No segundo seguinte, ele apareceu atrás de Gogeta e lançou seu ataque. Gogeta, sem nem olhar para trás, deu um soco com as costas da mão, atingindo o rosto de Hit com força. Bum! Sopro! O corpo de Hit foi lançado voando, e sangue jorrou instantaneamente de seu nariz. O quê? Como isso é possível? Ele consegue realmente ver através da minha habilidade Time Sip claramente? Hit tapou o nariz, extremamente chocado. Ele tinha usado sua habilidade Time Sip no nível de 1 segundo, mas foi facilmente visto por Gogeta. Ei, esse é o truque que você usou para derrotar Kuririn? Um pouco fraco demais. O tom de Gogeta era monótono, mas cheio de desprezo. Você, não se empolgue, Hit rugiu, realizando a habilidade Time Sip novamente. Desta vez, inúmeras figuras de Hit apareceram ao redor de Gogeta, cada uma com um ki idêntico. Seu bastardo arrogante, vou fazer você se ajoelhar. Todas as figuras Hit atacaram Gogeta simultaneamente. Um truque chato. Você está tentando usar essa habilidade inútil para me derrotar? Gogeta estava desdenhoso. De repente ele chutou forte, atingindo o Hit firmemente. Quando o corpo de Hit voou para fora, todas as pós-imagens desapareceram. Gogeta ficou sem palavras. Esse truque era realmente fraco. Era hora de eliminar Hit rapidamente e lidar com Toppo em seguida. Capítulo 118. Uau! Esse guerreiro combinado do sétimo universo é incrível! Zeno exclamou, olhando para Gogeta com entusiasmo.
Essa luta foi realmente emocionante, e cada participante estava se saindo notavelmente bem. A habilidade de fusão foi especialmente impressionante, transformando Goku e Vegeta gravemente feridos em um guerreiro formidável em um piscar de olhos. Isso mesmo, Zeno-sama, o grande sacerdote concordou com um sorriso. Os competidores do sétimo universo são realmente surpreendentes. Apesar de não prestar muita atenção neles ao longo dos anos, acontece que há muitos mortais fortes entre eles. Este é um sinal muito bom. O grande sacerdote notou que tanto Goten quanto os atuais lutadores fundidos eram excepcionalmente poderosos, mesmo para os padrões dos universos com altas classificações mortais. Parecia que o torneio do poder resultaria em algumas mudanças nas classificações do universo. Ótimo, Goku e Vegeta. Vamos, matem aquele hit do sexto universo para mim, Beerus gritou animadamente. O poder combinado de Gogeta o deixou emocionado. Preocupações anteriores pareciam completamente infundadas agora. Com a Fusion, o poder de Goku e Vegeta só ficava atrás de Goten e Jiren. Nem Hit, o assassino mais forte do sexto universo, nem a caixa em topo do 11º universo podiam se igualar a eles. Vamos! Goku, Piccolo aplaudiu. Vai! Pai, o jovem Trunks se juntou, ambos animados. Mesmo no outro mundo, eles nunca tinham testemunhado a fusão de Goku e Vegeta. Agora que finalmente viram, ficaram impressionados com seu poder. TCH. Droga, Beerus, usando uma tática tão descarada. Detestável. Champa xingou alto, seu rosto feio ao perceber que os ataques de Hit não tiveram efeito em Gogeta. Olhando para o exultante Beerus, ele se sentiu ainda mais frustrado. Champa-sama, o que você diz é um pouco injusto, Vados o lembrou. Nosso sexto universo não está planejando fundir Caulifla e Kali? Dessa forma, é realmente muito justo. Champa xingou novamente, sentindo-se como uma formiga em uma panela quente. Uma vez que Hit foi eliminado, suas chances de vencer eram pequenas. Mesmo se Caulifla e Kali se fundissem, eles não poderiam se igualar ao lutador fundido do sétimo universo. A força de Gogeta superava em muito a de Caulifla, e essa lacuna não mudaria muito após a fusão. Naquele momento, Hit estabilizou seu corpo e limpou os hematomas do rosto, sentindo-se tonto. O soco de Gogeta havia causado danos significativos. Droga, esse cara é muito forte. Hit murmurou com uma cara séria. Sob o treinamento de Vados, ele havia dominado outra habilidade que podia lidar com oponentes muito mais fortes, mas consumia muita energia física. Originalmente, ele planejou usá-la contra Goten, mas agora não tinha escolha a não ser usá-la contra Gogeta. Ei, use qualquer habilidade que você tenha. Não desperdice meu tempo, Gogeta disse levemente, sentindo que Hit tinha alguns movimentos estranhos. Ele queria testá-los, derrotar Hit e então lidar com a caixa em topo. Não se empolgue tanto. Hit olhou furioso, mirando ambas as mãos diretamente em Gogeta. Congelamento temporal. Prisão temporal. Em um instante, o espaço ao redor de Gogeta mudou completamente. Ele parecia trancado em um espaço roxo, cercado pelo que pareciam espelhos roxos. Seu corpo de repente pareceu extremamente pesado, dificultando seus movimentos. O quê? Que tipo de truque é esse? Meu corpo parece fora de controle. A expressão de Gogeta mudou um pouco. Ele não esperava que Hit tivesse tal habilidade, como se o tempo tivesse parado. Seu corpo estava completamente imóvel. Hit, suando profusamente, tinha usado seu trunfo final, prisão temporal. Essa habilidade podia congelar o tempo ao redor de seu oponente, quase colocando-o em um estado relativamente estático. Embora pudesse controlar oponentes muito mais fortes, consumia muita energia dele. Agora, ele tinha que eliminar Gogeta instantaneamente, ou ele seria o único a ser eliminado. A seguir, vou me livrar de você em um instante. Hit cerrou os dentes e liberou uma mão, condensando instantaneamente uma bola de energia em sua palma. Ele só precisava atingir Gogeta com essa bola de energia condensada para garantir sua vitória. Uau! Isso é ótimo, Hit! Apresse-se e livre-se desses caras detestáveis do sétimo universo. Champa gritou alegremente, animado para ver Hit prender Gogeta. Ele havia subestimado as habilidades de Hit, mas agora se sentia seguro. Por outro lado, a pele de Beerus ficou feia. Ele pensou que Gogeta derrotaria Hit rapidamente, mas agora a situação parecia terrível. Ficar preso na prisão do tempo era muito perigoso. Gogeta, no entanto, não entrou em pânico. Seu rosto permaneceu calmo. Apesar de estar contido, ele deu um passo à frente, fazendo o halo roxo ao redor dele tremer. O quê? Impossível. Absolutamente impossível. O rosto de Hit mudou de repente enquanto Gogeta se movia sob os grilhões da prisão do tempo. Ele subestimou a força de Gogeta, percebendo que a resistência de Gogeta estava se intensificando. Gogeta cerrou os dentes e deu outro passo à frente. Seus truques elaborados são inúteis diante do poder real. Ele disse calmamente, aproximando-se de Hit passo a passo. Não, impossível. Hit estava completamente perplexo. Ele sabia que se seu trunfo não conseguisse lidar com Gogeta, ele seria eliminado em breve. Clique. No segundo seguinte, um som nítido ecoou enquanto a prisão do tempo ao redor de Gogeta desmoronou instantaneamente. O halo roxo desapareceu, e Hit foi empurrado para trás vários milhares de pés, suando profusamente. Você terminou. Gogeta disse friamente, aparecendo na frente de Hit como um fantasma. Um soco implacável atingiu o abdômen inferior de Hit. Vá! Hit cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo era arremessado para fora do ringue. Champa, que estava animado, de repente empalideceu. Acabou, acabou.
Ele murmurou atordoado, percebendo que seu sexto universo era inútil dessa vez. Mesmo que Hit derrotasse Gogeta, ele não seria páreo para Goten e Jiren no final. Após eliminar Hit, Gogeta não correu para lutar contra Toppo. Trunks e Gohan estavam lidando com ele por enquanto. Aproveitando essa oportunidade, Gogeta eliminou facilmente todos os outros no 11º universo. O 11º universo era um oponente difícil, mas a regra da vitória era que o universo com mais participantes restantes no ringue no final do torneio venceria. Ao eliminar outros participantes, o 7º universo poderia garantir sua vitória mesmo se Jiren derrotasse Goten. Enquanto 2 participantes do 7º universo permanecessem, eles venceriam. Nessa época, a batalha entre os dois lados era muito feroz. Toppo, que havia abandonado a justiça para se tornar um Akaishin, era mais forte que Trunks. Quanto a Gohan, ele estava apenas no nível de Deus Super Saiyajin e não podia ajudar muito. Eventualmente, ele foi completamente suprimido por Toppo. O poder destrutivo de Toppo era incrivelmente difícil de lidar. Todos os ataques de energia de Gohan e Trunks eram inúteis contra ele. Assim que tocavam o corpo de Toppo, eles desapareciam. Essa situação drenava muita energia física deles sem causar nenhum dano a Toppo. Eu tenho que dizer, vocês são realmente durões. Mas agora, vocês deveriam retornar para as arquibancadas. Toppo disse a Trunks, instantaneamente condensando uma enorme explosão de energia destrutiva e mirando nele. Vendo isso, o rosto de Trunks ficou sério. Ele temia mais a energia destrutiva de Toppo. Sem ela, o resultado da batalha dele seria incerto. Vamos lá. Não é tão fácil se livrar de mim. Trunks cerrou os dentes e começou a reunir energia em suas mãos. Embora soubesse que não poderia competir com energia destrutiva, ele não tinha escolha. Se ele a pegasse com seu corpo, ele definitivamente seria eliminado. No momento em que Trunks condensou energia, uma mão foi colocada em seu ombro. Muito bem, Trunks, você foi ótimo. Deixe comigo depois, disse a voz combinada de Goku e Vegeta. Trunks se virou rapidamente para olhar e seu rosto se iluminou de excitação. Pai, Goku, vocês se fundiram. Isso é ótimo. Ele exclamou surpreso e recuou obedientemente. Ele podia sentir o imenso poder de Vegeta e Goku após a fusão, sabendo que eles tinham se tornado incrivelmente poderosos. O canto da boca de Gogeta se contraiu. Seu corpo brilhou enquanto a energia azul se acumulava em seus pés, e ele chutou fortemente a enorme energia destrutiva. No momento em que a energia divina azul colidiu, a energia destrutiva foi chutada por Gogeta e explodida diretamente em Toppo. O quê? Como ele fez isso? Toppo entrou em pânico. Gogeta tocou sua habilidade destrutiva, mas não foi destruído. Em vez disso, ele ricocheteou a energia destrutiva, o que chocou Toppo muito. Akai. Ele imediatamente condensou energia destrutiva novamente. No momento em que as duas energias destrutivas colidiram, elas se transformaram em pontos de luz roxa e desapareceram sem deixar rastros. Assim que as duas energias destrutivas se cancelaram, o corpo de Gogeta apareceu na frente de Toppo. Você é um desperdício que não consegue nem manter sua própria justiça e orgulho, eu vou te dizer agora mesmo que você se torne o chamado Akaishin, você ainda é fraco e lamentável. É impossível para alguém que não consegue manter sua própria justiça e orgulho me derrotar. A voz de Gogeta, controlada por Vegeta no momento, estava cheia de arrogância. Era isso que Vegeta mais queria dizer a Toppo. Não me dê sermão aqui, seu vilão. Akai. Toppo rugiu, condensando rapidamente energia destrutiva. Mas antes que ele pudesse levantar a palma da mão, o punho de Gogeta acertou pesadamente seu rosto. Estrondo. O soco pesado distorceu metade do rosto de Toppo, e ele cuspiu um bocado de sangue. Seu corpo atingiu o chão pesadamente, quicando para trás 5 ou 6 vezes, e uma longa ravina foi desenhada no chão. Como isso pode ser? Eu sou Akaishin Toppo. Como eu poderia perder para você? Sentindo a dor ardente em seu rosto, Toppo entrou em fúria. Depois de abandonar a justiça, ele insistiu por tanto tempo e assumir a forma de Akaishin, ele foi chutado para longe por Gogeta. Era completamente inaceitável para ele. Uau! O corpo de Gogeta apareceu novamente. Sem hesitar, ele deu um soco forte no peito de Toppo. Estrondo. O anel inteiro estava em tumulto, e o chão começou a desabar rapidamente. Com Toppo no centro, o círculo em forma de onda se espalhou em todas as direções. O peito de Toppo também desabou um pouco. Droga! Droga! Toppo rugiu, prestes a condensar energia e destruir novamente. Gogeta agarrou diretamente sua palma com uma mão, que estava prestes a condensar energia, e cobriu sua boca com a outra mão, tornando-o incapaz de dizer qualquer coisa. Ei, esse é o chamado Akaishin? É realmente lixo, é tão fraco. Depois que a voz de desdém caiu, a palma de Gogeta reuniu energia novamente. Capítulo 119. Estrondo. O chão tremeu violentamente de novo. A arena inteira se dividiu em duas sob a poderosa onda de explosão. O rosto de Toppo mudou, e seu ki murchou instantaneamente. A marca de Akaishin em seu peito desapareceu, e ele entrou em transe, claramente sem vontade de lutar. Apesar de sacrificar sua própria justiça para conseguir um avanço e se tornar temporariamente um Akaishin, Toppo ainda estava longe de ser um verdadeiro Akaishin. Enfrentar o Super Saiyan Blue Gogeta era um sonho impossível nessa forma. Gogeta agarrou Toppo e casualmente o jogou para fora do ringue como se fosse um brinquedo. Droga! Como isso pôde acontecer?
Toppo se tornou um Akaishin. Como ele pôde perder para aqueles dois bastardos do sétimo universo? O rosto de Belmont ficou feio quando viu Toppo ser jogado para fora do ringue. Em seu 11º universo, além de Jiren, a forma Akaishin de Toppo era seu trunfo final. Ver Toppo derrotado tão facilmente foi um tapa na cara de seu universo. E o Belmont, por que o candidato Akaishin do seu universo é tão fraco? Beerus provocou sem escrúpulos. Seres mortais como candidatos a Akaishin fazem a força do seu universo parecer ridiculamente fraca. É realmente constrangedor ser derrotado tão feio depois de se tornar Akaishin. Belmont, cerrando os dentes, retrucou. Pare de se deixar levar, Beerus. Embora Toppo tenha sido derrotado, Jiren é imbatível. O resultado final não mudará. Seu sétimo universo logo desaparecerá. É? Então vamos esperar para ver. Beerus respondeu confiante, tendo fé absoluta em Goten. Mas no ringue a situação não estava boa para o universo 7. Eles só tinham perdido Piccolo e o jovem Trunks até agora, mas Goten estava em clara desvantagem contra Jiren. Se Goten perdesse, o universo 7 não teria chance, pois Jiren era incrivelmente forte. Bum! O punho de ferro de Jiren atingiu o rosto de Goten com força, atirando-o para longe e destruindo continuamente a arena inteira. Grandes pedras, antes parte da arena completa, agora flutuavam no reino nulo sob a violenta onda de choque. Após uma longa luta, o Ki de Goten caiu. Apesar de ter as células de Majin Buu e um corpo imortal, seu estado físico mostrou pequenos problemas após uma luta tão intensa. Os ataques de Jiren eram muito fortes. Uau! Depois de socar Goten para longe, Jiren rapidamente se aproximou dele. É melhor você desistir. Você nunca poderá me derrotar, Jiren disse confiantemente. Mesmo depois de lutar por tanto tempo, ele não havia mostrado sua verdadeira força. Goten era inegavelmente forte para persistir, e sua resistência física era incrível. Apesar de ser atingido inúmeras vezes, ele não se machucou e parecia ficar mais forte a cada vez. A luta ainda não acabou. Não é muito cedo para ser tão convencido? Goten sorriu fracamente, sentindo um fluxo constante de poder crescendo dentro dele. Cada recuperação de ferimento só o tornava mais forte. Teimoso, hein? Nesse caso, eu vou me livrar de você completamente. O tom de Jiren permaneceu indiferente. Assim que ele terminou de falar, seus punhos se cerraram com força. Uma aura de Ki semelhante a chamas imediatamente cerrou seu corpo, e uma onda de ar intensamente escaldante se espalhou por toda a arena. A maioria dos competidores escolheu deixar o ringue voluntariamente, incapazes de suportar a pressão e o calor. Como resultado, o número de participantes na arena diminuiu. Uau! É incrível, Zeno disse animadamente. Jiren do 11º universo ficou ainda mais forte. Posso sentir sua aura daqui. Não sei se Goten consegue resistir. Zeno pensou que Jiren havia liberado todo seu poder, mas agora estava claro que não. O poder com que Jiren irrompeu agora era muito mais forte do que antes. É realmente incrível, o grande sacerdote assentiu em concordância. Zeno-sama, se não houver acidentes, Goten do 7º universo deve ser eliminado em breve. Embora sua taxa de crescimento seja realmente impressionante, Jiren obviamente não pretende dar a ele uma chance de continuar crescendo. Desde o começo da batalha, o grande sacerdote acreditou que Jiren venceria. A diferença de força entre Jiren e Goten era muito grande, e a menos que Goten tivesse um avanço significativo, era impossível para ele alcançá-lo. Estou realmente ansioso por isso. Zeno continuou, expressando sua excitação. Para ele não importava quem ganhasse desde que a luta fosse interessante. Antes da luta, ele havia discutido os resultados finais do torneio do poder com o grande sacerdote. Se o universo vencedor usasse o desejo do Super Shenron para reviver os outros universos que foram apagados, Zeno deixaria aqueles 8 universos continuarem a existir. Mas se o desejo fosse egoísta e não revivesse os outros universos, aqueles 8 universos seriam permanentemente apagados. Gerenciar 12 universos tinha sido muito problemático para ele, e universos com baixos níveis mortais não precisavam existir. Sim, estou curioso para ver se Goten pode fazer um avanço no último momento, disse o grande sacerdote. Embora ele estivesse mais otimista sobre Jiren, o resultado da luta ainda estava indeciso. No ringue, a força totalmente liberada de Jiren era aterrorizante, surpreendendo até mesmo Goten. Após a fusão, Jiren ficou absurdamente forte. Mesmo como um Super Saiyajin 2 lendário, Goten não conseguia se igualar a ele. Só havia uma maneira de derrotar Jiren agora, Goten tinha que romper para Super Saiyajin 4. Mas Goten se preocupava se conseguiria controlar sua sanidade depois de se tornar um grande macaco. Se não conseguisse, a arena inteira poderia ser destruída, e se outros participantes do universo fossem mortos, o 7º universo seria eliminado imediatamente. Esse não era o resultado que ele queria. Enquanto Goten ponderava, Jiren apareceu na frente dele, sua velocidade e força melhoraram significativamente. Jiren começou seu ataque implacável. Bang! 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 Os punhos de Jiren caíam sobre o corpo de Goten como densas gotas de chuva. Bang! 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 Logo, inúmeras marcas de punhos apareceram em Goten, e seu corpo começou a se deformar rapidamente. No entanto, esses ataques causaram pouco dano a Goten, que tinha células de Majin Buu e imortalidade. Matá-lo era impossível. Claro, Jiren não precisava matá-lo. Ele só precisava jogá-lo para fora do ringue para vencer a batalha. Estrondo. Outro soco no rosto de Goten fez seu corpo cair como um meteorito. Bum, bum, bum,
Uma pedra após a outra se despedaçou enquanto o corpo de Goten colidia contra elas, finalmente pousando na pedra de baixo. Agora, tudo o que seria preciso era um ataque final de Jiren para acabar com isso de vez. O público do sétimo universo, incluindo todos os participantes no ringue, usava expressões feias. O lutador fundido do 11º universo era tão poderoso que até Goten foi facilmente derrotado. O sétimo universo deles realmente seria apagado hoje? Goten, dessa vez acabou. Você foi um competidor muito admirável. Se houver outra chance no futuro, espero lutar com você novamente em condições justas, disse Jiren seriamente. Ele havia vencido a batalha, mas precisava reviver seu mestre. Se houvesse uma chance no futuro, ele queria uma luta justa com Goten. Ele começou a condensar uma explosão de energia carmesim, o suficiente para eliminar Goten completamente. Sem ter onde ficar, uma vez que a plataforma sob os pés de Goten fosse destruída, ele estaria fora. Goten se levantou, determinação em seus olhos. Parecia impossível derrotar Jiren sem se transformar em Super Saiyajin 4. Esta era a única chance para o sétimo universo, e para todos os universos. A palma de Goten imediatamente condensou uma nuvem de energia branco-prateada que ele jogou no ar. Embora eu não saiba o que você está planejando, não vou lhe dar a chance. Jiren disse, desconfortável com os movimentos estranhos de Goten. Ele disparou energia em direção a Goten. Uau! De repente, uma explosão de Ki interceptou o ataque de Jiren. Estrondo. Uma explosão violenta ocorreu quando as duas energias colidiram. O quê? O rosto de Jiren mudou, não esperando interferência no último momento. Ele se virou e viu Gogeta. Ei, monstro de olhos grandes, deixe-me ser seu próximo oponente. Gogeta acenou para Jiren com um sorriso confiante no rosto. Gogeta sabia que não conseguiria derrotar Jiren com toda a sua força, mas não tinha escolha. Ele precisava ganhar algum tempo para Goten. Ei, você se superestima. Jiren bufou friamente, claramente dispensando Gogeta. Ele sabia que o oponente também era um lutador fundido, mas era uma fusão usando uma técnica, não brincos Potara. Mais importante, os deuses mencionaram que com os brincos Potara de Kaishin, a fusão com a mesma pessoa expandiria o poder infinitamente. Mesmo se duas pessoas diferentes se fundissem, o poder de luta não seria tão forte quanto fundir a mesma pessoa. Além disso, a força de Goku e Vegeta antes da fusão estava muito atrás da sua, e a fusão não fechou a lacuna significativamente. Então vamos nos livrar de você primeiro, disse Jiren, avançando diretamente em Gogeta e dando um soco. Vendo a velocidade e a força de Jiren, Gogeta não pensou em contra-atacar, mas imediatamente levantou os braços para bloquear. Estrondo. A força do soco fez o corpo de Gogeta voar. Bum, bum, bum. Enquanto o corpo de Gogeta era arremessado para longe, pedras explodiam uma após a outra. Apesar da dor nos braços, Gogeta resistiu e continuou atirando bolas de energia em Jiren. No entanto, Jiren ignorou as bolas de energia e correu em direção a Gogeta em uma postura destrutiva. Estrondo. As bolas de energia explodiam continuamente, mas Jiren alcançou Gogeta em instantes e desferiu outro soco. Gogeta rapidamente levantou os braços para se defender. Estrondo. Este soco foi mais forte do que antes. No momento em que atingiu, um raio de luz prateado apareceu no corpo de Gogeta, e Goku e Vegeta rapidamente se separaram. A força poderosa os tirou do ringue. Desculpe, Goten. Esse cara é simplesmente um monstro. Não podemos pará-lo de jeito nenhum. Agora é com você. Goku pensou, olhando desamparadamente na direção de Goten enquanto ele e Vegeta saíam do ringue. Apesar do breve confronto, eles tinham dado algum tempo a Goten. Goten olhou para o aglomerado de luz branco-prateada no céu, e uma luz escarlate de repente disparou de seus olhos. Que droga! Seu peito começou a arfar violentamente e o batimento cardíaco soou como um tambor, vibrando por todo o reino nulo. Todos se viraram para onde o batimento cardíaco estava vindo. Baque, baque, baque. O batimento cardíaco ficou mais rápido e alto, e a expressão de Goten começou a mudar. O quê? Aquele cara. Ele tem uma forma mais poderosa? Jiren se perguntou, claramente surpreso. Capítulo 120. Ao ver a expressão feroz de Goten, o rosto de Jiren mudou um pouco. Parecia que ele tinha que eliminar Goten completamente. Zeno e o grande sacerdote observavam ansiosamente. Não sei em que forma Goten vai evoluir. Whis, o que está acontecendo com Goten? Ele parece não conseguir controlar sua sanidade. Ele está tentando se transformar em uma forma superior? Beerus perguntou, observando a situação no ringue. O batimento cardíaco claro ecoou no reino nulo, e parecia que Goten estava prestes a se transformar em uma besta, sua sanidade se erodindo pouco a pouco. Se ele perdesse sua sanidade, não importa o quão poderoso ele fosse, essa luta se tornaria muito perigosa. Mesmo se ele pudesse persistir até o fim, alguém poderia ser morto, e o sétimo universo enfrentaria a crise de ser eliminado. Eu não sei, Beerus-sama. Eu não sei se Goten tem uma forma mais alta de transformação, mas a julgar pela situação atual, não parece bom, disse Whis seriamente. A força de Goten tinha melhorado muito rápido, e Whis não tinha ideia de quão forte ele realmente era. Se Goten rompesse novamente, ele poderia atingir o nível de um anjo. Ei, vocês dois sabem o que está acontecendo com Goten? Beerus perguntou a Vegeta e Goku esperando que eles, como Saiyajins, pudessem entender os planos de Goten. Eu também não sei, Beerus-sama, Goku respondeu. A cena lhe parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar o porquê. Poderia ser.
A expressão de Vegeta mudou de repente, como se ele se lembrasse de algo. O que está acontecendo, Vegeta? Você não sabe? Beerus pressionou, vendo a reação de Vegeta. Goten poderia estar planejando assumir a forma de um grande macaco? Vegeta expressou sua suspeita em horror. A energia branco-prateada que Goten havia liberado parecia exatamente com a lua artificial que Vegeta havia criado, e a cauda de Goten havia crescido novamente. Com Jiren tão poderoso, este poderia ser o último recurso de Goten. Mas parecia ingênuo porque as transformações Saiyan modernas haviam superado em muito a forma de grande macaco, que só aumentava a força em 10 vezes. Isso parecia um movimento míope. Parece verdade. Vegeta, eu lembro quando você e eu lutamos pela primeira vez, você fez a mesma coisa e se transformou em um macaco gigante. Mas por que Goten mudaria para essa forma quando ele pode se tornar um Super Saiyajin? Goku se perguntou, confuso. Transformações de Super Saiyajin eram muito mais poderosas do que a forma de grande macaco. O limite atual de Goten era Super Saiyajin 2, então abandonar isso para a forma de grande macaco não fazia sentido. Forma de grande macaco? É forte? Beerus perguntou. Não, comparado à forma Super Saiyajin, a forma grande macaco não é forte. Se Goten se transformar em um grande macaco, ele pode perder a cabeça e se tornar um monstro que só pode destruir. É uma decisão muito ruim, disse Vegeta com uma carranca. Como um Saiyajin de classe baixa, Kakaroto não conseguia controlar sua sanidade depois de se tornar um grande macaco, e como seu filho, Goten provavelmente também não conseguiria controlar sua sanidade. Isso tornaria a situação pior. Como? Como isso pôde acontecer? Goten foi tirado do sério por aquele cara do 11º universo? Beerus franziu a testa. Goten era a única esperança deles para o 7º universo. Se ele perdesse o juízo, eles poderiam ser eliminados em breve. Beerus-sama, acho melhor não se preocupar muito. Embora Jiren do 11º universo seja realmente forte, ele não causou muito dano a Goten. E não acredito que Goten, que sempre foi calmo, faria algo estúpido. Vamos continuar assistindo. Talvez ele tenha outros planos, sugeriu Whis. Vendo a carranca de Beerus, Whis imediatamente falou. Embora não soubesse o propósito final de Goten, com seu conhecimento sobre Goten, ele estava confiante de que Goten não faria algo estúpido. Beerus não falou mais nada e manteve os olhos em Goten e nos outros no ringue. Ele esperava que Whis estivesse certo e que Goten não tivesse perdido a cabeça por causa da possibilidade de derrota. Baque, 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 rugido. Com cada batimento cardíaco mais rápido, um som doloroso saía da garganta de Goten, e seu corpo começou a mudar aos poucos. Cabelos castanhos visíveis apareceram em seu rosto, e suas feições faciais começaram a mudar. Outros podem não saber o que Goten estava planejando, mas Trunks entendeu perfeitamente. Goten finalmente vai se tornar Super Saiyajin 4? É ótimo. Não sei que nível de força ele vai atingir depois de se tornar Super Saiyajin 4. Trunks disse a si mesmo com grande surpresa. Ele esperava que Goten se tornasse Super Saiyajin 4 desde o tempo em que estavam no planeta de Kaishin, mas Goten não tinha tais planos naquela época. Agora parecia que Goten estava pronto. Jiren podia sentir a inquietação em seu coração ficando cada vez mais forte. Droga! Me sentindo desconfortável. Parece que aquele cara está rompendo. Não vou permitir que isso aconteça. Enquanto Jiren se preparava para se mover, Trunks, Kuririn, Majin Buu e Android número 21 apareceram na frente dele. Eles tinham um objetivo, ganhar tempo para Goten completar sua transformação. Vá embora. Você pretende me bloquear? Jiren gritou. Não. Mas se você quer que a gente vá embora, use sua força, Trunks respondeu sem medo. Eles tiveram que aguentar até Goten completar sua transformação. Uau! Kuririn pulou alto, levando as mãos à testa. 100 vezes explosão solar. Ele lançou o Solar Flare 100 vezes, sabendo que não poderia ser o oponente de Jiren na batalha. Pelo menos o Solar Flare poderia ganhar algum tempo. Em um instante, a luz ofuscante cobriu toda a arena. Jiren bloqueou sua visão com os braços, e até mesmo os Akaishin na plateia ficaram temporariamente cegos. O quê? O que está acontecendo? Todos os Akaishin e Kaishin bloquearam os olhos. Eles não esperavam que meros mortais tivessem uma habilidade tão ultrajante. Uau! Luz deslumbrante! Kuririn do 7º universo não é poderoso demais? Zeno estava animado, embora a luz não tivesse efeito sobre ele. O grande sacerdote também permaneceu calmo. De fato, com essa habilidade, até mesmo o Akaishin ficará temporariamente cego. É incrível! O grande sacerdote respondeu com um aceno de cabeça. Era louvável para um mortal ter tal habilidade, embora ela pudesse apenas segurar o oponente e não tivesse nenhuma influência real sobre Jiren. O plano de Kuririn funcionou perfeitamente. Desde o começo ele nunca pensou em derrotar Jiren. Ajudar Goten ganhando tempo era seu objetivo. Flash final. Kamehameha. No momento em que Kuririn lançou a explosão solar, Trunks, Gohan e outros lançaram suas rajadas de Ki com toda a sua força. Agite. Farfalhar. Uma aura vermelha escura de repente cercou Jiren, e o Solar Flare de Kuririn perdeu seu poder. As explosões de Ki de Trunks, Gohan e os outros não fizeram mal a Jiren. Ele os enfrentou de frente e caminhou em direção a eles uniformemente. Aquele cara, que monstro, todos fizeram caretas. Eles não conseguiam acreditar que ele ignorou as explosões de Ki de 5 lutadores simultaneamente e continuou avançando como se eles não fossem nada.
Um rugido de besta ecoou repentinamente do ringue. Os outros competidores olharam em direção ao som e viram um corpo parecido com uma montanha. Um macaco gigante. Aquele cara parece ser o mortal do 7º universo. Como ele de repente se transformou em um macaco gigante? Os competidores sobreviventes ficaram chocados. Goten havia se transformado, ficando tão grande quanto uma montanha, superando os outros competidores como pequenos insetos em comparação. Tão grande. Goten está prestes a ter sucesso, Trunks disse, encantado. Ele sabia que depois de se tornar um grande macaco, Goten logo se transformaria em Super Saiyajin 4. Trunks estava mais familiarizado com esse processo do que qualquer outra pessoa. Das arquibancadas da plateia do 7º universo, o velho Kai exclamou, entendo. Aquele garoto Goten quer se tornar Super Saiyajin 4, assim como Trunks fez. Depois de ver Goten na forma de um grande macaco, o velho Kai imediatamente gritou de surpresa. Goten já havia usado esse método antes para ajudar Trunks a superar seu próprio limite e se tornar Super Saiyajin 4, e agora Goten estava fazendo o mesmo. Sim, Gozen-zo-sama. É exatamente como quando Trunks se transformou em um macaco gigante. Shi disse animadamente. Depois que Trunks se tornou Super Saiyajin 4, seu poder disparou. Se Goten pudesse alcançar a mesma transformação, sua força certamente aumentaria dramaticamente. Talvez Jiren do 11º universo não fosse páreo para ele. Ouvindo a conversa entre o velho Kai e Shin, Beerus e Goku ficaram bastante surpresos. O método de transformação para Super Saiyan 4 foi revelado, e eles ansiosamente aguardaram a transformação de Goten, curiosos sobre o quão poderoso ele se tornaria. Neste momento, Jiren derrotou Trunks e os outros decisivamente. Os olhos escarlates de Goten gradualmente retornaram ao normal, e uma vibrante aura verde de que começou a girar em torno de seu corpo. Conforme a aura se tornava mais turbulenta, uma enorme bola de luz verde logo se formou e envolveu Goten. Um ki poderoso foi liberado instantaneamente, fazendo com que as expressões de todos os Akaishin e anjos mudassem. Os anjos pareciam horrorizados ao sentir a força crescente de Goten, ultrapassando o nível de Akaishin e se aproximando do nível de anjo em uma velocidade alarmante. É inacreditável. A força de Goten do 7º universo já está próxima da de um anjo, e ele ainda está ficando mais forte. Esse cara realmente tem um talento aterrorizante. Vados disse, surpreso com a enorme bola de luz verde no anel. Poder além de anjo nunca tinha sido visto antes no universo. Isso era ultrajante. O poder atual de Goten não era mais algo que Jiren pudesse resistir. Jiren, livre-se daquele cara. Não dê a ele uma chance. Se isso continuar, nós perderemos. Belmod gritou para Jiren no ringue, esquecendo de usar a técnica de transmissão de som. Margarita respondeu, é inútil, querida. Jiren perdeu seu momento ofensivo principal. A força atual de Goten atingiu o nível de Angel, e Jiren simplesmente não pode competir com isso. Jiren sentiu o imenso poder e a sensação de opressão. Droga, eu poderia tê-lo eliminado facilmente. Mas agora era tarde demais. Cerrando os punhos, Jiren liberou toda a sua força e socou a vibrante bola de energia verde do nada. Estrondo. A bola de energia ricocheteou instantaneamente e a barreira de energia verde começou a escurecer. Goten era muito aguardado. Todos os deuses e competidores o observavam, ansiosos para ver que nível ele havia alcançado. Conforme a vibrante energia verde se dissipava, a figura de Goten apareceu. O quê? Isso parece, com Trunks. É realmente uma transformação do Super Saiyajin 4. Beerus gritou animadamente ao ver Goten.